Pra mim, nada existe exclusão. Isso ou isso, Caio? Brasil ou gringa? Google Face? Cara, não existe exclusão na internet. É tudo empilhamento. É Brasil e é gringa, é Facebook e Google. É tudo isso, mas não ao mesmo tempo. Hoje em dia o Caio tem tudo isso ao mesmo tempo, mas o Caio começou só com o Google, pra afiliado no Brasil. A maioria das vezes, cara, chega alguém, pô, Caio, não vendi. Qual produto? Pô, mas esse aqui é o que eu vendo, é o campeão meu. Eles acham que o maior erro deles é a escolha de produto. O maior erro deles é não saber analisar um bom produto ou olhar as métricas, não sabe até quando testar um produto. Isso resume o quê? Falta de conhecimento, falta de estudo. Caio, eu sou o cara que ganha R$1.500, eu tenho R$100 para investir por mês. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube e no Spotify. Se você já tá acompanhando a gente aqui pelo Spotify, já salva essa playlist e principalmente deixa sua avaliação com 5 estrelas que ajuda demais a gente. E agora você tem a opção de comentar aqui nesse podcast. Arrasta a tela um pouco para baixo que você vai ter a opção de enviar seu comentário e eu mesmo me comprometo a responder suas dúvidas ou até mesmo o que você teve de feedback sobre esse episódio. Tá pelo YouTube? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Tenho certeza que você vai tirar algum insight desse episódio aqui que pode mudar o teu jogo ou até mesmo fazer você lucrar 2, 3, 4, 5 vezes muito mais. Até porque meu convidado de hoje, o cara tá há 4 anos no mercado, é especialista em Google Ads, principalmente para afiliado aqui no Brasil e na gringa, onde você pode ganhar moeda muito mais forte, e o cara já rodou mais de 40 milhões de reais faturados. Tô aqui com ele, Caio Calderaro, cara. Prazer demais ter você aqui, mano. Junto, cara. Prazer é todo meu. Espero que contribua aí com esse podcast, revelando um pouco o conteúdo, estratégia, o que a galera gosta de ouvir, compartilhando um pouco da minha história. Acho que vai ser interessante. Obrigado pelo convite. E até porque a tua especialidade, o teu nicho onde você atua, é um nicho que tá super aquecido. Imagino que agora, pra galera que tá começando o ano, o pessoal já tá buscando novos mercados, porque eu vejo que teve diversos ciclos, né? Dropshipping, infoprodutos, afiliados foi muito forte lá fora, tá voltando com tudo agora. E principalmente afiliado com Google Ads, que é uma especialidade sua, que eu acho muito específica e bem legal. O que você pode trazer pra galera de conteúdo sobre isso e tudo mais? Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, conta um pouco de onde você veio, o que você fazia antes de entrar no mundo digital, que você tá há 4 anos, né? Agora 5, 2025, né? Mas o que você fazia antes? Quem é o Caio, de verdade? De onde você veio? Como que você chegou no marketing digital? Boa. Primeiro, sou casado com a Paola, tenho uma filha de 2 anos, e isso é quem eu sou, temente a Deus, acho que é a minha identidade, sou quem eu sou. Falando um pouco da minha jornada, tenho 34 anos, 35 fiz agora, eu sempre me perco nas idades, cara. E meu começo, antes de entrar no marketing digital, eu era jogador de futebol. Só que assim como todo jogador de futebol, toda profissão que existe um glamour em cima, sempre a gente olha pro 5%. Então, quando eu sonhava jogar futebol e jogava, a galera fala, pô, você jogava futebol e tá na internet hoje? Porque eu não fui os 5%, tipo, os caras que ganham grana de verdade. 95% da galera do futebol tá morando embaixo de bancada e com o salário atrasado. E eu era um desses caras. Então, eu joguei futebol até meus 22 anos. Fui jogador, carteira assinada, era a minha profissão. Então, desde os 7 aos meus 22 anos, meu maior sonho era esse. E isso teve muita relação com o que eu faço hoje, com o que eu sou hoje. Porque quem tenta jogar futebol, ele tem aquele sonho muito grande de ser reconhecido, de ganhar dinheiro, de ajudar a família e etc. Meu pai é professor de escola pública a vida toda. Eu falava, vou tirar meu pai da escola e etc. Então, eu tinha tudo isso. Em algum momento, mesmo sabendo que a maior frase que eu ouvia durante a minha jornada toda como jogador era, não desista. Todas as palestras que a gente vê de outros jogadores maiores ou entrevistas, eu comprava muito aquele jornal na época, que era o Lance, e tinha várias histórias dos jogadores, eu gostava muito de ler as histórias dos jogadores, e eles falavam, cara, tem que ter força de vontade, não pode desistir. E eu só tinha isso na minha cabeça, cara, eu não vou desistir, eu preciso de força de vontade. Mas, mesmo sabendo do que tem que ser feito, eu acabei desistindo. Então, por que não deu certo? Até um tempo atrás, eu culpava empresário, culpava a vida, culpava a chuteira, a grama, a bola. Aí, quando eu virei uma pessoa autorresponsável, eu entendi que a culpa era minha, porque eu desisti mesmo, porque não persisti. Enfim, é uma coisa comum. E é até engraçado, né? Porque todo mundo que chegou lá fala só uma coisa pra você: não desista. E a única coisa que falaram pra você, você faz ainda, cara. É cabuloso, né? Aí, beleza. Quando eu desisti, eu fiquei meio... Puta, cara, não sei se você conhece histórias de jogadores. A gente tá até conversando sobre algumas histórias aqui, mas o jogador de futebol, ele foca muito em jogar futebol. E o jogador de futebol, ele tem uma crença na cabeça dele, criada pela cultura de jogador, que escola serve pra nada.
Então eu era esse cara que escola servia pra nada. Falei, cara, eu vou jogar futebol, pra que eu vou estudar? Minhas frases eram essa. Meu pai me enchia o saco pra eu terminar o colegial, falando, pra quê? Eu não vou usar isso pra nada, eu vou jogar futebol, blá, 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 blá. Então eu caguei e andei para a escola durante a vida toda, mas mesmo assim, como eu estudava em escola pública, eu passei nas matérias, porque era só entregar um trabalho, fazer alguma coisa que eu passava. Aí, cara, terminei a escola, parei de jogar futebol, desisti desse sonho, por falta de que tava sem clube e tal. Eu, 22 anos, precisava comprar, né, com 22 anos, e sem clube eu precisava já sobreviver, né, cara? Não dá pra, meu pai não tinha condição de me manter. Então eu precisava comprar meu desodorante, cortar meu cabelo, eu precisava fazer minhas coisas, eu não tinha dinheiro. Fui pro mercado tradicional. Só que pra ir pro mercado tradicional, pra levantar um caixa, cara, eu não sabia nada sobre nada. Eu era totalmente leigo sobre esse assunto, mercado de trabalho, entrevista, como é que funciona uma dinâmica de entrevista, como é que funciona um processo seletivo. Eu não entendia nem o que fazer. E quando eu começava a ir nos locais pra fazer entrevistas, eu nunca era aceito, cara. Eu nunca era aceito porque eu não sabia me comportar, ou o meu histórico era ruim, enfim. Aí um cara falou assim, Caio, no seu perfil, cara, eu lembro até hoje que eu fui num posto de gasolina uma vez, tinha uma fila lá para frentista. Eu falei, cara, isso aqui eu vou me encaixar, porque não é possível, porque todos os cargos administrativos, auxiliar de escritório, que eu queria trabalhar nesses cargos, ninguém sempre era reprovado. Aí eu vi no posto de gasolina lá, tinha uma fila enorme, e a galera entrando, ficando lá 15, 20 minutos. A hora que chegou a minha vez, foi em 3 minutos, cara. Eu falei, cara, saí de lá pensando, mano, o que aconteceu? E eu não entendi, eu não tinha entendido durante muito tempo o que aconteceu. Até eu entender sobre o mundo, o que aconteceu. Eu cheguei lá na entrevista de emprego, o cara perguntou assim, acho que eu entendo isso hoje. A primeira pergunta que eles fazem, ou faziam, era, e aí, trabalhou aonde? Qual foi o seu último emprego? E você tem algum processo trabalhista? Aí eu tinha acabado de parar de jogar futebol e meu empresário me devia uma grana. E eu ia processar ele. Porque ele não tinha me pagado, e ia processar. Falei, não, eu jogava futebol e eu processei meu último emprego. Puta merda. Pô, tá ligado? O cara já pensa, que tipo de funcionário é esse? O cara vai ferrar com a gente, né? É o pior tipo de funcionário, é o cara que vem cheio de cargos trabalhistas, que processou várias empresas. Então, a primeira frase que eu falei pra ele, não, vou rodar um processo com a minha última empresa. Nem expliquei exatamente o que era. Aí ele falou, tá bom, Caio, muito obrigado, etc. E eu falei, cara, o cara não gostou do meu perfil, sei lá, né? Aí depois eu falei, nossa, olha o que eu falei numa entrevista de emprego. Enfim, então, aí conversando com um amigo meu, ele falou, Caio, velho, do seu jeito aí que você é só vendedor de shopping, cara. Se você for no shopping, você arruma um emprego. Aí eu falei, caramba, velho, vai ter que ser o jeito. Aí fui lá nas lojas de shopping, entregando lá e consegui. Aí eu comecei a trabalhar na World Tênis, em São José dos Campos, lá no Center Valley, numa loja de tênis. E ali eu comecei meu primeiro emprego de carteira assinada. E nisso, já tinha desistido de jogar futebol, porque eu tava precisando de dinheiro. Na minha cabeça ali, não houve um dia da desistência. Não houve um dia D. Puta, a partir de hoje eu desisti e agora eu vou viver a jornada tradicional. Não, foi assim, eu vou trabalhar enquanto eu não tenho time. Cara, mas a gente entende sobre ambiente. O ambiente, ele molda você, e esse ambiente foi me trazendo para o mundo tradicional, que era, cara, tá trabalhando? Vai estudar agora, vai não sei o quê. Aí, então, eu trabalhando, me falaram, Caio, pra você sair daqui um dia, cara, você tem que estudar. Aí eu falei, o que eu faço? Eu não sei fazer nada. Aí, meu pai é engenheiro químico, minha irmã é engenheiro civil. Apesar que meu pai ser professor de química, por isso que ele é professor de química. Eu falei, eu vou fazer engenharia. Sei lá o que era, velho. Não sabia, não tinha noção nenhuma o que era engenharia civil, mas aquele papo de quem tava anos atrás, que na época lá, ia ter a Copa do Mundo no Brasil. E todo mundo falava, a engenharia vai bombar, porque é Copa do Mundo no Brasil, vai sobrar engenheiros pra caramba. Eu falei, eu vou fazer engenharia, sem saber o que era. Primeiro dia de aula da engenharia, puta que pariu, cara. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou leigo, eu não sei nada, não sabia nada. Nada. Então eu fiquei 2 anos pra entender o que era faculdade. Reprovando em tudo quase. E com uma mentalidade de jogador, ia lá, ficava bebendo cerveja no bar, e não sei o quê, queria saber de conhecer as meninas. Eu ficava nesse formato aí de jovem, acabou de largar uma carreira de futebol e foi pro mercado tradicional. E, cara, arrumei emprego em obras, como estágio ali de engenharia civil. Nesse emprego, eu lembro de um dia, cara, eu tava num container, que eu trabalhava dentro de um container, e eu lembro que eu falei assim, cara, eu não sou mais aquele Caio de quando eu jogava futebol, de sonhar. Eu lembro que eu era, quem teve um sonho era sonhador, ficava dormindo pensando no negócio, e ficava vendo vídeos do Ronaldinho, do Cristiano Ronaldo, era um bagulho assim da hora. Meu lifestyle era viver aquele mundo. Quando eu fui pra engenharia, eu não tinha mais nada disso, tá ligado? Sim, trabalhava, aí estudava, aí final de semana saía com os amigos, Perdeu um pouco o brilho, né? Perdi o brilho da vida.
do sonho, sabe? Eu não era um cara infeliz, mas eu era um cara que eu falei, cara, eu vou ser merda, a palavra seria forte, mas eu vou ser um cara medíocre, porque eu sei que eu não vou ser muito bom aqui. Porque eu não estudo engenharia, eu não leio livro de engenharia, eu não sigo ninguém da engenharia, os meus chefes não são os meus espelhos, não são minhas referências, pelo contrário, né? Eu sempre brinco que os caras eram tudo estressado, longe da família, então, eu ficava pulando de obra em obra. Eu falei, cara, eu vou ser mais um rapaz comum e não vou ser aquele cara que eu vou ser. Em algum momento, durante uns 3, 4 anos, eu aceitei isso. E eu sentia, sabe? Não é um vazio, cara, vazio é a palavra forte, mas eu me sentia um cara não realizado. E quando você está nesse... frustrado, você diz. Frustrado. Só que você não sabe que você é frustrado, né? O cara não pensa, pô, sou frustrado. Ele pensa, pô, desisti e agora a vida vai ser essa. E pra apagar isso aí, a gente sempre busca alguns vícios, né? Pra vida ser legal, normalmente a galera vai cerveja, festas, no meu caso foi isso. Foi baladas, festas que supria a vida de merda. Então eu era viciado nisso daí, cara. Adorava festa, balada, ia muito, 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 muito mesmo. E hoje eu entendo que era pra suprir uma dor que eu tinha de frustração e apagar aquilo ali. E na balada, você bebe, você se sentia o cara, né? Então trazia aquele... A dopamina ali, então demorei pra entender isso, mas enfim. E eu falo que eu fiquei 4 anos adormecido nesse processo aí. Até que um dia eu li um livro que o cara falou assim... Primeiro que eu escrevia muito e-mails na empresa, e eu escrevia muito errado, porque eu não estudei direito. E o meu chefe falava, Caio, você precisa corrigir coisas básicas dos seus e-mails, cara. Tem que ser um pouco melhor aí. Aí eu falava, caramba, eu pegava os e-mails que eu recebia, e copiava, e colava, e mudava. Aí eu falei, cara, eu não sabia desembolar uma escrita, né? Aí eu falei, eu preciso ler. Falaram, pô, você precisa ler, você vai aprender a escrever melhor. Então eu comecei a ler pra isso. Peguei um livro que a minha irmã tinha lá, do Padre Fábio de Mello na época, nem lembro qual que é o livro que é, mas só pra aprender a ler. Aí eu gostei, cara. Eu li umas frases lá que mexeu um pouco comigo. Falei, cara, é legal ler. Aí me falaram assim, ó, leia um livro que chama Segredos da Mente Milionária. Com certeza você deve conhecer, é clássico. E eu li aquele livro, na época eu era um cara bem escasso em relação a conhecimento. Eu ganhava 2 mil por mês na obra, pagava a faculdade que era 1.100, sobrava ali 900 conto, meio que você não... Ainda bem que eu morava na obra, mas no final de semana eu ia por casa dos meus pais, então não tinha conta fixa de casa, assim, né? Morava na obra, então tudo pago pela empresa, mas sobrava ali R$800 por mês pra eu... Então eu não gastava dinheiro com nada que na minha cabeça fosse besteira. E pra um cara que tá vivendo nesse momento, livro é besteira. É luxo, tá ligado? Livro é luxo pra esses caras. O que eu fiz? Eu fui lá na empresa, imprimi o livro inteiro, na Xerox lá, encadernei e li o livro, cara. Quando eu li aquele livro, aí aquele Caio que eu falei que tinha adormecido, que... Falei, cara, lendo aquele livro eu descobri que eu poderia ser milionário. Ele me despertou pra isso. Falei, porra, descobri que eu posso ser. E me despertou muito, assim, eu fiquei, caraca, que mundo é esse? Que existe a possibilidade de eu ainda ser milionário? E eu acreditei muito, fazia os exercícios, não sei o que, você já leu? Já. Então eu ficava lá, eu tenho a mente milionária, eu tenho a mente milionária. No começo, eu olhando hoje, era um retardado, tá ligado? Porque assim, porra, né? Imagina você ver um moleque hoje fazendo isso, porra. É difícil demais, mas a gente se sente meio assim, porque quando você entra nessa fase de êxtase, de você começar a ler o livro e você começar a se comparar com as situações do livro, você faz uma autorreflexão e você começa a reprogramar a tua mente para quando você tiver aquele tipo de situação de novo, você ter uma reação diferente. Por exemplo, depois que eu comecei a ler, eu não li esse livro completo, tá? Mas eu sempre leio muito sobre lei da atração, coisas assim, que são desse tipo de gênero e acaba esbarrando também, tipo, 48 Leis do Poder, muito bom também. Então eu vejo que esses livros, muita gente fala, livro motivacional, de coach, pode até ser em partes. Porém, quando você começa a reprogramar a tua mente para ver oportunidades e menos problemas, você encontra que onde tem problema tem solução, onde tem problema tem possibilidade de eu ganhar alguma coisa com isso. Então o problema te traz aprendizado. Então esse tanto de problema que tu passou no passado, na verdade foi aprendizado para transformar em você no Caio que você é hoje. E até para continuar nessa parte onde você tava do container, ganhando 850 conto, como que tipo, você leu o livro e aí você foi cair no marketing digital ou tipo, como? Você foi fazer alguma pesquisa, alguma coisa? E isso é verdade, assim, o livro, se eu ler o livro hoje, eu vou achar até bobo. Mas é pro nível de consciência. Na fase que eu tava, ele me abriu a cabeça, tá ligado? Então, quem fala hoje em dia que é livro de autoajuda é a galera que tá lá no topo já. Então, pra eles, esse livro, as frases são bestas, as coisas são bobas, já é passado, batido. Mas pra quem tá naquele livro de consciência, cara, aquilo lá me expandiu a cabeça. E eu falei assim, é possível ser milionário. Como você fala pros meus amigos, quanto você quer ganhar? Porque tinha umas dinâmicas no livro lá. Aí o cara, eu quero ganhar 2 mil, 5 mil. Eu falei, cara, eu quero ganhar 40. 40. As caras, puta que pariu, cara. Os caras riam, né? E eu já tinha entendido que iam zombar de mim.
Eu falava, doidão, né? Eu falava, cara, tô certo. Ninguém tem ambição aqui. Porque o livro falava, analise as pessoas ao seu redor, vê a ambição dela, o ambiente. Eu vi que ninguém tinha. Eu falei, é isso que tá faltando pra mim. Aí, nesse despertar, eu comecei a buscar mais livros, mais conteúdos, mais coisas. E daí, buscando essas formas de mudar de vida, depois desse despertar, aí eu encontrei formas de ganhar dinheiro, que eu queria ganhar mais dinheiro, porque quando você desperta, você começa, seu corpo age para aquilo. E encontrei um monte de coisa, né? Encontrei dropshipping, encontrei trader, encontrei mundo dos investimentos, encontrei afiliado, encontrei blog, vender e-book. Nossa, é um monte de coisa que você tá acarretado na internet. Aí eu descobri, dentro desses negócios, tentei fazer uma loja de drop lá, tal, mas só montei a loja, já não fiz nada. Falei, não quero isso. Montei um produto na Hotmart, nem sabia. Falar assim, você tem que criar um e-book e vender. Aí, cara, o inocente, né, não tem noção que hoje tem que ter uma página, uma história, um tráfego, uma copy. Montei um e-book lá, nada a ver. E daí ficou lá. Enfim. Fiz isso, daí fui fazer Instagram de nicho. Aí eu falei, cara, preciso comprar um curso. Aí eu descobri, porque os próprios mentores que eu comecei a seguir nessa época, em busca desse conteúdo, achei pessoas na internet, no YouTube, comecei a pesquisar e eu falo até que as pessoas têm dificuldade de aprender, cara. Como assim? Pô, se eu quero ganhar dinheiro, como é que eu faço? Cara, vai pesquisar. Aonde? No YouTube, no Google, no Instagram. Você vai encontrar pessoas que você vai se entender. Então, eu começava a pesquisar muito no YouTube. Aí encontrei vários players falando sobre assunto, encontrei vários Instagrams e eu aprendi tudo que eu sei hoje, cara, foi nesse formato de aprendizado. Aí os players falavam aquilo que eu falo hoje. Cara, conhecimento que vai te dar resultado. Você precisa aprender, você precisa ter conhecimento. Conhecimento. Isso, eu acreditei nos caras, falei, preciso comprar um curso pra aprender. E esse curso era de mercado de afiliados. Eu entendia mais ou menos o que era o mercado de afiliados, acompanhava uns 4 caras na internet lá na época, e os caras faziam 100 mil reais por mês. Eu falei, meu Deus, cara. Eu lembro até hoje que teve um cara que chama Joba. Ele é até grande hoje ainda. E lá em 2019 ele fez um vídeo. Olha só o que eu faturei na internet. 100 mil reais por mês. Aí mostrou na Hotmart, tá ligado? Aí eu falei, cacete, imagina 100 mil reais na minha conta. Pra mim... Mano, a dimensão era assim, cara, como é que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí já pensava, vou pagar a tia lá, vou pagar a faculdade, vou não sei o quê, e vai sobrar um dinheiro, eu vou fazer não sei o quê. A mente, sei lá, enfim. Então, eu comecei a ver muitas coisas nisso daí e eu não tive muita dúvida. Hoje eu vejo que a galera tem esse negócio, né? Esse mercado funciona mesmo? Isso aí é verdade? Isso aí não é só guru de internet? Isso aí é não sei o quê, blá, blá, blá. Eles têm muito eles demoram muito pra acreditar que o mercado que está há mais, sei lá, 6 anos em alta é verdade. Né? Várias pessoas se tornaram milionárias com isso, ricas, enfim, mudaram de vida. E eu não tive esse bloqueio inicial de será que funciona? Será que é real? Eu acreditava, porque eu pensei, pô, tem um cara fazendo 2, 3, 4, 5 que eu via. Falei, não é porque tá todo mundo querendo me enganar. Aí eu acreditei muito nisso. Então fiz o primeiro curso e não tive sucesso nesse primeiro curso. Porque eu não tinha a mentalidade correta, não sabia o que eu deveria focar. O cara que não tem um conhecimento e ele vai pulando de galho em galho. Eu fiz um pouquinho de uma aula, um pouquinho de outra aula. Na época era fazer spam nos grupos de Facebook. Era outras coisas. E fiz um pouquinho de cada e nada. Mas ainda assim, trabalhando na obra, ouvindo muitas coisas, mudando a mentalidade, lendo muitos livros, continuei buscando formas de ganhar dinheiro na internet. E um dia eu caí num anúncio de tráfego pago. Um curso de 10 reais, onde o cara falou, olha só como você faz a primeira venda na internet. E a minha dor na época era o quê? A primeira venda. Pra validar, eu achava incrível os caras que vendiam todos os dias. Quando alguém falava assim, pô, eu vendo todos os dias na internet, mostrava o gráfico da Hotmart lá, vendia todo dia, eu falava, caramba, mano, como é que o cara faz pra fazer isso? Aí eu comprei esse curso de R$ 9,90, onde o cara ensinava eu escolher um produto como afiliado, criar uma campanha no Google e vender. Aí eu fiz isso, cara, comprei o curso, 10 conto, falei, vamos ver isso aqui. Aí o iniciante, ele não mede muito o que comprar, ele tá atrás de tudo, né? Aí eu comprei esse curso, eu já estava 3 meses no mercado, com 0 vendas, fazendo um pouco de tudo. Não estava frustrado ainda, porque eu sabia que eu tinha não é uma sorte, mas na minha época, era muito normal o cara falar assim, ó, faz 1 ano que... Eu demorei 1 ano para eu fazer a minha primeira venda. Eu demorei 9 meses para eu fazer a minha primeira venda. Aí um outro player grande, eu demorei 6 meses para fazer. Então eu tava em paz. Hoje em dia, cara, por exemplo, eu falo que em 1 semana você faz a sua primeira venda rapidamente, tá ligado? Então, a euforia da galera é muito maior do que antes. Eu não tava tão eufórico, porque eu sabia que era um processo. Comprei esse curso, criei a campanha igual ele falou, e eu fiz a minha primeira venda no outro dia. Cara, aí de novo, o primeiro despertar foi o livro, Posso Ser Milionário. Segundo despertar foi a primeira venda na internet. A primeira venda é muito boa. Cara, e é boa, e o que nós sentimos com a primeira venda não tem muito
muito racional por trás. Porque assim, eu fiz a primeira venda de R$21, e minha cabeça bugou, eu chorei, arrepiou, mandei áudio pra todo mundo. Que doideira é essa, mano? Imagina uma pessoa comum, trabalhando no dia a dia, recebe um áudio do cara, caramba, mano, vou mudar de vida, agora deu certo, olha aqui. Pô, fiz uma venda de R$21. É igual alguém vender um bolo na esquina. Por que nós ficamos tão empolgados com a primeira venda? Aí, entendendo isso, falei, cara, porque nada foi igual, nada. Nem meu primeiro milhão, nem meus primeiros 10 milhões, nem meu primeiro milhão na conta, nem meus primeiros 10 mil. Nunca mais eu senti a emoção que eu senti da primeira venda. Foi algo assim, surreal mesmo. Nunca me arrepiei. Talvez em algum momento ali eu fiquei mais anestesiado em alguns lançamentos, mas normalmente, igual a primeira venda, nunca. Aí eu falei, cara, porque foi um novo despertar. Tipo, Caio, é meio que um sinal, assim, sabe? Caio, é isso, vai pra cima, acredita. Então depois daquilo, eu comecei a... Muita objeção, né? Muita objeção na cabeça, né? Aí eu morava ainda lá em Paraibuna, no interior de São Paulo, uma cidadezinha com 17 mil habitantes, metade da cidade, zona rural. Então eu morava ali numa cidade pequena e eu falei, eu descobri a internet e ninguém entendia nada de internet. Eu falava pros caras, vai pra internet, mano. A internet que é o modelo de escala. Olha os papos do cara que acabou de conhecer a internet, né? Pô, a internet tem escala, tem não sei o quê, dá pra ganhar dinheiro. E eu com a minha primeira venda nas costas. E eu vi que ninguém dava bola, ninguém ligava e chegava até comentar entre os meus amigos. Ou conversa, tipo, 2 amigos. Ô, e o Caio, mano, tá vendo o que tá acontecendo? Tá meio estranho, tá com uns papos estranhos. Conversa com ele, cara. Você que é mais chegado dele. Vai lá, dá um papo nele, tá com uns papos de ficar milionário, papo de internet. O cara, eu tinha acabado de me formar na engenharia civil. Aí imagina, cara, pô, o cara estudou 5 anos na faculdade, formei em engenharia civil, tava meio que tranquilo ali, e aí fala que quer vender na internet, ficar milionário e largar tudo, mano, é doideira. Mas eu comecei a ficar tão empolgado, comecei a estudar muito esse assunto. Na época, não tinha um Caio ensinando alguém Google Ads para afiliado, não tinha ninguém. Tinha alguns assuntos como esse que eu peguei, uma campanha e tal, não tinha ninguém específico. Aí eu comecei a buscar outras pessoas que falavam de Google Ads para outros assuntos, e estudar a ferramenta e aplicar, e tentando aprender ali. E no primeiro mês eu fiz R$600. Aí depois de R$600, esse primeiro mês, eu falei, cara, eu vou ver desse negócio aqui. Aí eu decidi de verdade viver disso daqui. Aí que eu fiz? Pedi demissão do meu emprego e eu queria mudar meu ambiente. Porque eu morava no interior e os mentores falavam o quê? Primeira coisa que os mentores me falavam. Mentores não é um mentor específico. A galera que eu acompanhava na internet. Acompanhava lá uns 10 players do marketing ou da vida e pessoas de sucesso, e eles falavam uma única coisa, cara. Conhecimento liberta, o ambiente importa. Não determina, mas importa. E eu falei, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso ir para um outro lugar para mudar minha cabeça, para abrir a cabeça, para conhecer novas pessoas, etc. Aí mudei para Florianópolis. Logo nesse meu começo da internet. Então eu peguei minha rescisão, peguei minha trouxinha, tinha uma malinha e fui embora para Florianópolis para focar na internet. Aí focando, enfim, fui com R$8 mil na conta, tinha que pagar calção, aluguel. Nossa. Sobrou 3 mil. Aí eu falei, cara, e agora, né? Eu preciso investir em anúncio para vender. Primeiro mês eu investi 1.200, que voltou 600. Segundo mês eu investi 1.500, voltou acho que 1.000. O dinheiro indo embora, e às vezes até indo embora o dinheiro no tráfego, e tinha o custo de vida, né, mano? Tinha que pagar aluguel, viver. Terceiro mês, negativo de novo. Quarto mês, tava empatado. Só que empatei no tráfego, mas na vida não, porque na vida tinha os custos. Então, acabou o dinheiro meu no quarto mês, morando em Florianópolis, sozinho, numa kitnet lá de R$1.100. E eu lembro daquela situação, cara, como se fosse hoje, e eu não estava desesperado, não estava morrendo de medo. Tem um amigo meu que ele foi lá em casa e falou, cara, aquela época que você sempre conta, que é essa data de, pô, acabou meu dinheiro, e agora o próximo mês, como é que nós vamos fazer? Eu tinha só um dinheiro para receber da Hotmart, que era uns 1.000 e pouco, e com a chance de voltar a morar na minha casa, e eu tava de boa. Ele contando, cara, você não parecia preocupado. Eu não sei, esse dia que ele me contou isso, eu refleti, falei, pô, eu não tava mesmo sem dormir, puta, injuriado, focando no problema, sabe? Focando, cara, não vai dar certo. Eu tava só pensando outro dia em trabalhar, estudar, e eu tava, pra mim tava zero ligando com as contas, zero ligando, tava focado em fazer acontecer. Eu não ficava me perturbado com os problemas. Isso era uma mentalidade nova já. Não olhar para aquilo que passou, para o prejuízo, olhar para a solução daquilo. E nesse mês, nesse quinto mês, que era o meu último mês que eu investi R$2.000 e fiz 6.500. Aí no meu sexto mês eu fiz 10 mil. Aí já era, cara. Daí a mente acalma, você fica mais tranquilo, você trabalha mais tranquilo, você já tem a bagagem do conhecimento, já tem a experiência de todo o processo. Aí fui pra 30, 40, 50, 60, aí virou história. Aí eu nunca mais na vida fiquei negativo, nunca mais na vida fiquei um dia sem vender. Desde 2020, nunca fiquei um dia sem vender. E crescemos
exponencialmente nesses últimos anos. Então essa é um pouco do meu início e até onde nós construímos. Chegou uma época que eu comecei a achar que o Google, se você entende o modelo de negócio, você vende muito no automático, sabe? E, de fato, não é que você... A galera confunde muito, né? Automático com apertar um botão e esperar. Não. O automático eu configuro todo o processo, eu tenho que estudar para aprender o processo, eu tenho que configurar ali as campanhas, os produtos, para eles rodarem no automático. Eu crio toda uma estrutura para deixar rodando no automático. Aí ele roda, mas não é que eu apertei 2 botões e ele tá rodando. Tem que revisar copy, matar a campanha. Exatamente. Então a galera acha que é automático, criei uma estrutura e eu vou ficar faz da vida agora só ganhando dinheiro. E me demandava pouco tempo. E, cara, eu fazendo 60, 70 mil por mês já e trabalhando ali nas campanhas 1, 2 horas por dia. E eu falei, cara, tem algo errado aqui. Eu preciso trabalhar. A gente busca a liberdade financeira e busca trabalhar pouco pra ganhar muito. Quando você conquista isso, você acha estranho, porque você vem de um modelo de negócio que você trabalhava muito e ganhava pouco. Quando inverteu isso, eu falei, cara, tem algo errado. Não é possível que é desse jeito a vida. Meu pai trabalha o dia inteiro e ganha 4 mil. Eu trabalho isso aqui e ganho 70. Tá? E, enfim, as crenças ainda eram muito fortes da escassez, do lado interior e etc. E eu falei, não, preciso fazer mais coisas e tal. E comecei a buscar conhecimentos. E daí descobriram, um outro cara falou, ir para o YouTube é uma grande fonte de renda. Eu falei, quer saber? Vou criar esse outro braço. Esse tá rodando. Comecei a gravar vídeo no YouTube pela falta do que fazer. Aí, cara, postando vídeos de conteúdos de Google, que era a única habilidade que eu tinha. Engraçado, que antes de ser afiliado, por que eu gosto tanto de afiliado? Porque antes de ser afiliado, quando você descobre a internet, o que eles falam? Cara, você tem que criar um produto e vender. Só que com a sua expertise. Aí eu pensei, mano, eu não tenho expertise em nada, porque eu fui jogador de futebol a vida inteira. Vou ensinar o quê? Aí, na verdade, a gente acha que não tem, mas enfim, naquela época eu não enxergava algo pra ensinar. Aí, trabalhei na engenharia, mas eu não era focado em nada, eu não era o melhor em nada, lembra? Eu não lia, não estudava, eu só me formei por tabela e trabalhava por tabela. Eu não era o cara dedicado pra aquilo. Então eu não entendia quase nada do assunto que eu trabalhava. Pouco ali, médio e baixo. Que a grande maioria do brasileiro é assim, né, no próprio emprego, né? Eles são, da própria profissão deles, eles são médio e baixo. Não é o cara que domina aquele assunto. Então eu não dominava. Chegou uma época que eu falei, cara, eu domino planilhas do Excel. Falei, pô, se eu ensinar a galera a fazer Excel, fórmulas e tal, porra, massa. Mas eu pensava, puta, cara, ensinar fórmulas é foda, não sei o quê. Então eu tive esse problema no começo. O que eu vou ensinar? Não sei nada. Aí o mercado de afiliado me abriu pra isso aí. Não preciso saber nada. Eu posso pegar um produto de alguém que sabe e eu ganhar comissões por isso. Então por isso também que eu entrei no mercado de afiliado. Porque quando eu comecei, eu assistia muito vídeo do Érico, né? Então o Érico falava de criar produto e etc. E eu falei, cara, mas eu vou lançar o quê, né? Eu não sei fazer nada. Era a minha crença do passado. E comecei a gravar vídeo no YouTube depois de toda essa jornada, ensinando a galera como ganhar dinheiro com o Google sendo afiliado. Incrível que pareça, nos primeiros vídeos deu muito bom. Eu não tive uma jornada de crescimento no YouTube devagarzinho e tal. Tipo, pra mim, na época, né, muito bom deu 100 views o primeiro vídeo. E daí o primeiro comentário também é da hora. É foda, né, cara? Você tá ali com medo de gravar vídeo, aí você grava, o cara, pô, mano, que da hora. Conteúdo massa, ninguém ensina isso aqui na internet, não sei o quê. Aí, cara, você fica peitão estufado, confiante, vou pro próximo. Chega uma hora que você acha que você já é o big player. No quinto vídeo eu já era, na minha cabeça, o maior player da internet do assunto, sabe? Porque é muitos comentários. Muito assim, 10 comentários pra um cara que nunca recebeu um comentário é animal. Você fala, cara, acertei. Então eu consegui gravar muito conteúdo no YouTube como forma de abrir um braço novo de AdSense. Nem entendia esse negócio de vender como afiliado organicamente. Aí fui aprendendo mais, descobri que eu poderia vender produtos também de outras pessoas no YouTube. Daí escolhia lá cursos e vendia. Aí a galera pedia mentoria, vendia mentoria. Enfim, chegou uma hora que os caras falaram, Caio, lança seu curso. Aí em 2020, um ano depois já de vivendo desse processo, eu lancei meu primeiro treinamento de tanto que a galera do YouTube pedia. Aí eu falei, vou lançar. Mas na minha cabeça também, por falta de entendimento, falei, vou lançar, vou ganhar X grana e acabou, né? Eu achava que era isso. Lançou, da hora, lançou, tá lançado, acabou. Aí, cara, lancei meu primeiro treinamento. E logo no primeiro treinamento, no primeiro dia que eu lancei, eu fiz 115 mil reais em vendas. Aí eu falei, caramba, velho. Infoproduto ainda é um lucro bem maior. A galera pergunta hoje, se você sabe ganhar dinheiro, por que você vende curso sobre ganhar dinheiro? Porque onde cabe 1 milhão, cabe 2, pô. Sou idiota? Né? Eu ganhava X como afiliado, agora eu ganho 2X, por que não? Aí isso me abriu a cabeça. Falei, caraca, tem um novo negócio aqui também lucrativo. Daí, beleza. Só que eu pensei, pô, fiz 100 mil, acabou. No outro mês, sem nenhum esforço, com o produto aberto, é o GPA, um produto que eu tenho até hoje, ele fez 200 mil.
Eu falei, puta, cara. Aí eu comecei a pensar em ser um produtor, montar um time de suporte, porque era tudo eu, porque eu achei que eu só ia lançar um curso e ia manter como afiliado ali, só isso. Cara, daí a minha cabeça abriu pra esse lado também, aí eu comecei a focar também nesse assunto e comecei a montar uma operação também de infoprodutos, de educação, um braço de educação, onde eu ensinava as pessoas a como ganhar dinheiro, como sair do 0 aos 10 mil reais, que foi o que mudou minha vida, o mercado de afiliado. E é isso. Aí hoje o nosso ecossistema já é bem maior, com uma esteira de produtos, vendendo no Brasil, na gringa, afiliado, coprodutor, produto, enfim. Aí já virou um negócio muito maior, sabe? E é bom que, como você tem esse entendimento de vários tipos de nicho, isso é muito bom para você conseguir aplicar em qualquer um deles no Google Ads, né? E até para a gente dar início, pontapé inicial a nossas perguntas com os insights e tudo mais, queria ver de você. Qual que é a estrutura ideal? Agora a gente vê que tá, desde 2024 a gente viu que Nutra veio crescendo muito, não no Brasil, mas também no global, onde o pessoal consegue ganhar mais e tudo mais. Até na Cartipanda aqui o pessoal tem bombado muito para vender Nutra. O que você vê que é uma estrutura legal? E até vamos destrinchar pra galera. Se você fosse vender Nutra hoje como afiliado, que ferramentas você precisa? O que você faria? Qual que é o pontapé inicial? Agora, com o conhecimento que você tem, o que você faria? Onde você anunciaria? O que você analisaria? Algumas pessoas podem não saber o que é Nutra, tá? Os nutracêuticos, para eu vender produtos físicos para as pessoas na internet como afiliado. Eu posso ser um afiliado e vender Nutra. Normalmente a gente vende na gringa, né? Nos Estados Unidos. Encapsulado, produtos para emagrecimento, etc. Aliás, para vários tipos de doenças também, que usa muito para próstata, para fungos, para não sei o quê. Tem vários formatos. Qual que é a ideia? O que você precisa para começar a vender Nutra? Primeiro que lá em 2020, 2 passos atrás, lá em 2020, quando eu comecei a vender no Brasil, no Google, sendo afiliado, eu comecei a dar muito certo, vendendo infoprodutos, cursos online, e buscando mais formas de aumentar ali minha escala, eu descobri as vendas na gringa. Ou seja, a mesma estratégia de a pessoa pesquisa a palavra-chave, meu anúncio aparece, eu vendo. Falei, cara, se eu fizer isso lá nos Estados Unidos? Então, em 2020, já comecei a vender em dólar. Só que produtos de cursos online. ClickBank, fui lá, cadastrei na plataforma lá e beleza. Aí agora, de 1 ano, 2 anos pra cá, que o nosso olhar abriu muito pra escala da gringa. Por causa do dólar, por causa que o volume de vendas e tudo mais. Então, a gente faz... Hoje em dia, a gente criou um produto também Nutra para vender lá fora, mas ainda não lançamos ao mercado, porque nós entendemos que esse mercado ele é exponencial. Ganhar em dólar, o dólar 5,7, você não gasta 5,7 vezes mais, você gasta 2 vezes mais no Brasil, 3 vezes mais, mas ganha 5,7. E o mercado, você consegue crescer muito mais nele, tem muito mais chance de bater 100 mil reais por mês, por exemplo. Então, vamos lá. Agora, o que eu preciso para começar a dar esse espaço? Primeira coisa, cara, eu falo que em 3 horas de aula você consegue aprender esse processo e já aplicar e já começar a vender. Por quê? Eu preciso me tornar um publisher. Publisher lá nos Estados Unidos é um afiliado. Lá a gente chama de publisher associado. Então, você se torna um publisher como? Vai na ClickBank agora, você se cadastra lá, super simples, gratuito, e cria lá o seu cadastro e escolhe os produtos físicos para vender. Então, nesse caso, eu não preciso de nada, só preciso fazer o passo a passo para me tornar meu afiliado. As comissões lá são $150, $100, ou seja, R$600 por venda você ganha cada venda. Beleza, escolhi os produtos para vender. É o produto, a oferta, né? O produto que eu vou vender é esse. Mas como eu vou vender? Então, no meu modelo de negócio, nós ensinamos a pessoa a vender pelo Google. Você vai fazer um anúncio para quando alguém pesquisar pelo produto, o seu anúncio vai aparecer. Beleza, isso nos Estados Unidos, em vários países lá. Tem país que é mais barato, Nova Zelândia, tem vários outros países. A gente anuncia pro mundo inteiro. Os Estados Unidos é o maior, mas temos outros países que são mais baratos, que a galera anuncia também. Beleza, Kai. Para eu divulgar no Google, o que eu preciso? Eu preciso de um site. A gente chama de domínio, né? Eu preciso de um site. Dentro desse site, a gente constrói uma pre-sell, que é uma ponte, né? Para usar o meu link de afiliado lá dentro dessa pre-sell. Para quem não sabe o que é pre-sell, é meio que uma página simples que antecede a página principal de vendas. É onde eu coloco o meu link de afiliado para o cara clicar e daí sim ir para a página de vendas. Então, basicamente, de estrutura, eu preciso de um site e dentro desse site construir uma pre-sell que é super simples, no Elementor, headline, imagem, botão. Eu vejo muita gente fazendo igual a pre-sell, como se fosse o G1, por exemplo, o pessoal fazendo bastante como se fosse, tipo, uma matéria do R7, do jornal. Isso é exemplo Brasil aqui, né? Porque a pre-sell, a principal função dela é conscientizar a pessoa para ela entrar no funil sabendo que o teu produto soluciona algum tipo de problema, né? O funil depende do nível de consciência. Por exemplo, se eu estou anunciando no Google, vamos pegar um produto lá da ClickBank, Prodentin.
Não, vamos pegar o produto que a gente anuncia, chama ProstaVive, para próstata. Se a pessoa escrever no Google assim, ProstaVive, é uma pessoa que está querendo o produto. Ela pesquisou no Google, cara, ela tem consciência. A gente manda ela para uma pré-sell simples, headline, imagem, botão, porque ela já passou por um processo de consciência, talvez ela caiu em alguma VSL nos anúncios, ela já tá num nível de consciência, porque ela sabe o nome do produto. E ela tá pesquisando por isso, ela tem interesse. Final do funil já. Final do funil. Então é uma pré-sell simples que manda o cara pra página de vendas. Pré-sell, página de vendas. Direto, certo? Agora, quando eu compro a palavra-chave no Google, as palavras-chave mais topo de funil, que seria como melhorar a próstata, remédios para a próstata. É uma pessoa que não conhece o meu produto. Ela tem um problema, uma dor, mas ela não sabe exatamente qual que é a solução que ela vai ter. Ela quer um remédio, mas qual remédio? Então ela tá num nível de consciência de que tem uma dor, mas não sei qual que é a solução. Aí, nesse caso, eu posso mandar para um G1, a gente chama de advertorial, uma página explicando, olha, remédio revolucionário que atende isso aqui. Um artigo bem escrito, onde eleva o nível de consciência da pessoa, e daí, lá dentro desse advertorial, ela clica e vai para a página de vendas. Então, é um segundo funil, que a gente vende muito também, porque tem escala. Tem mais pessoas pesquisando pela dor, como remédios para a próstata, do que ProstaVive, porque é o fundo do funil. Então, até pensando em funil, tem mais gente aqui do que aqui embaixo. Então, ambos, você precisa das mesmas coisas. Um site. Só isso. E hoje em dia, tem ferramentas que fazem esse processo, tem IA hoje em dia para resolver, então é muito simples. Não é um site assim, nossa, cara, tem que construir um site, fazer um blog, eu não sei fazer isso. Não, cara, nada disso. É muito mais simples que parece. Você faz isso em 15 minutos. É muito simples. Então a barreira de entrada é baixa, cara. O que eu penso? O modelo de negócio, de vender, desse modelo que eu gosto de ensinar, que é ser afiliado, ser publisher e vender nos Estados Unidos, por exemplo, a barreira de entrada é baixa. Eu preciso de pouco para começar. E dinheiro, Caio. Cara, R$500 você testa um produto. R$300 você começa. É óbvio, não é o dinheiro todo, porque você pode voltar a investir no outro mês. Tá? Mas vamos pensar num nível maior. R$1.000. Tá, mas qual negócio se começa com R$1.000? Qual negócio? Você está construindo um negócio americano com R$1.000. Vai montar um negócio. $200, né? Cara, vai montar um negócio físico. Vai fazer faculdade. Olha o custo. Eu pagava R$1.000 por mês, cara, na faculdade. Tá ligado? Fora o tempo, 4 horas por dia estudando. Fora o tempo, 5 anos estudando. Então, a galera, hoje em dia, você mostra uma oportunidade. E outra, pra sair de lá com um resultado muito... Sair de lá estagiário. Tá ganhando R$2.000. Fiquei 2 anos formado, ganhando R$2.000 por mês. E a gente não questiona isso, né? A gente acha normal, a gente não questiona. A gente até ensina nossos filhos a querer fazer isso. Pensando em dinheiro, foi pensando na parte educacional, na parte cognitiva, foi muito importante pra mim em faculdade. Eu gosto disso. Mas pensando na parte financeira, ela fez parte pra eu ganhar dinheiro agora. Porque eu tive uma cabeça mais de análise de dados melhor e tudo mais. Mas pensando em resultado, só em resultado, cara, não tem sentido. Porque se eu consigo construir um negócio na internet hoje com muito menos dinheiro, muito mais rápido, e pra chegar longe, ou seja, eu posso chegar em 100 mil, 200 mil, 300 mil, no mundo tradicional, dificilmente você chega. Talvez um trabalhador aí, um prestador de serviço, um cara que ganha 150 mil numa empresa, ele tem que ser o cargo de uma empresa top demais, CEO de uma empresa. Tesoureiro, algo assim, bem específico, bem mais difícil. Agora, na internet, não é incomum você ver um cara ganhando 100 mil, um menino. E até, tipo, claro, chutando alto, que faturamento a gente acha pouco ainda. Tipo, o cara que faz 100 mil por mês. Tipo, a nível de consciência que a gente tá, assim. Sim. Tipo, se for parar pra ver, a nível até de SaaS, plataforma, pô, o cara que faz 100 mil, ele é um bebê no mercado. Ainda mais de Nutra. Então, tipo, pô, teve pessoas aqui no podcast, Felipe Ferreira. Pô, o cara ele entrou em janeiro, fevereiro na Caixa Panda. Ele faturou 60 milhões desde janeiro. Um abraço, Felipão. Esse episódio ficou top. E, cara, até pra gente continuar, tipo, depois da pré-sell, a pessoa cai numa página de vendas, correto? Mas na página de vendas, o que você faz como afiliado? Tipo, você bota também uma VSL? O que você gosta de usar até chegar no checkout ali e do entregável pro cliente? Porque eu vejo que tem muita gente que ainda não entende. Por exemplo, você captou o teu produto, viu quanto que você ganha. Tipo, às vezes tem afiliados que ganham no CPA, ganha inclusive a comissão, só que o cara não entende o que é o entregável. Não entende o benefício. Aí, beleza. Agora que eu entendi o que esse produto vai fazer, vai curar isso, vai ajudar isso, beleza. Pré-sell, conscientizei o meu cliente que o produto faz isso, isso, isso. Agora, depois da pré-sell, o cliente vai cair na página de vendas. Que plataforma que você usa, como que você monta? Boa, perfeito. Então, existem alguns pilares. Por que o afiliado, o publisher é um bom mercado? Porque ele não se preocupa com nada disso. Ele só precisa fazer boas campanhas e mandar o cara para a página. A página é 100% do produtor.
Você não mexe em nada, o dono do produto cria esse site para você, essa página, e você usa a dele. Então, depois desse caminho aí, é tudo com o produtor. A logística de entrega do produto. Então, o cara compra o produto, quem entrega é o produtor. Eu só faço a venda. Também. Suporte, tudo. Eu não faço mais nada, só faço a venda. Então, eu ser associado, eu participo só da venda. É o cara falando assim, cara, eu tenho um produto aqui. Você quer vender para mim? Eu faço toda a entrega, toda a logística, todo o suporte, só precisa vender. É meio que isso, nós fazemos isso. É porque é diferente de Facebook Ads. Quando eu faço Facebook Ads, eu tenho que mexer na VSL, eu mexer no checkout, e a gente faz também. Mas quando a gente fala de Google, a gente tá pegando um cara que já passou por esse processo, é só o cara que quer comprar. Eu não faço a conversão no Google, o cara já veio comprado. Eu só preciso achar o clique mais barato para me dar ROI. Então, é diferente de eu entrar num processo de conversão, onde eu anuncio no Facebook, mando o cara para uma VSL, tem que passar por todo o processo e depois comprar. É um cara que passou por esse processo e tá indo pesquisar. Porque ele, talvez, na hora que ele viu o anúncio, ele tava no trabalho, ele tava no banheiro, ele não tava com o cartão na mão. Aí depois ele vai lá no Google e pesquisa o nome do produto. Lead quente. É o lead quente. O afiliado é um infoprodutor. Porque você não tá vendendo o produto físico, você tá vendendo a ideia do que ele traz. Você tá vendendo, na verdade, o lead. Exato. Então, você tá vendendo o lead pro teu produtor, na verdade. Esse que é o ponto. E ainda você pega lead quente, que é um lead que já, teoricamente, passou por aquela VSL, saiu, e aí depois foi pesquisar de novo. Isso é muito bom. Mas você vê que o cara é a melhor opção pro cara que vai começar como afiliado hoje, em 2025. Fazer exatamente, tipo, esse passo a passo que você tá fazendo? Tem várias maneiras de eu ganhar dinheiro na internet. Eu preciso entender, assim, o que eu quero pra minha vida no estilo de vida. Como que eu quero viver minha vida e qual que é o modelo que vai encaixar nisso. Porque tem modelos que dá pra ganhar muita grana, mas você precisa fazer muitos esforços ou muito trabalho e se esse modelo é o que você quer pra sua vida. No meu caso, eu queria ter muita liberdade de tempo pra poder desfrutar da vida como eu gosto. Cuidar do meu corpo, cuidar dos meus estudos, estar próximo à minha esposa, minha filha, que é o lifestyle que eu sempre quis. E eu entendi as maneiras de vender na internet e falei, cara, essa é a melhor maneira de vender, porque é onde eu consigo, com menos esforço, gerar mais resultado. E já é um outro adendo. Eu sei que é óbvio, mas, cara, o menos esforço não é sem esforço. Enfim, porque quando a gente faz programas online, a galera, pô, você não falou que era mais fácil, eu tô aqui. Não, cara, eu falei que era menos esforço. É menos esforço que uma faculdade, é menos esforço que criar um negócio, é menos, mas não é 100, entendeu? E é rápido, é muito rápido, mas é rápido comparado a quê? A sua vida. Até agora, talvez você não ganhou dinheiro. Então tá sendo demorado na sua vida, certo? Na internet é 1 ano, pô. Então, é rápido. Cara, mas tô um mês já. Então, é rápido, mas não é imediato. Só é mais rápido do que todo modelo que existe hoje em dia de ganhar dinheiro. Vai comprar uma franquia. Cara, você pode ganhar 100 mil. Nossa. Mas quanto tempo demora pra retornar o dinheiro investido? 3 anos. E depois pra você começar a ganhar dinheiro, demora... Porra, 4 anos pra você... Esse payback é demorado. Então, comparado a isso, a internet é muito rápida. Entendeu? Mas ao mesmo tempo não é imediata. A galera confunde as frases, né? Então a gente que é produtor tem que tomar cuidado em explicar exatamente como funciona o próprio processo. Mas enfim, por que eu acho? Acho não, tenho certeza, porque é um fato. Achar uma opinião é um fato. O fato é, a galera ganha muito mais dinheiro na gringa hoje. Pelo fato do dólar, pelo fato que nós vendemos... No Brasil, eu falo pros alunos, né? Eu ensino todas as estratégias e dentro do Brasil, eu chego em 10 mil, 20 mil, 30 mil. É aquele negócio. Por que não, se eu consigo fazer isso, né? Eu nunca excluo. Pra mim, nada existe exclusão. Isso ou isso, Caio? Brasil ou gringa? Google Face? Cara, não existe exclusão na internet. É tudo empilhamento. Então, é Brasil e é gringa. É Facebook e Google. Só que a ideia é o seguinte. É tudo isso, mas não ao mesmo tempo. Hoje em dia, o Caio tem tudo isso ao mesmo tempo. Mas o Caio começou só com o Google, pra afiliado no Brasil. Aí, ganhei muito dinheiro com cursos online. Aí, eu comecei a depois ir pra gringa. Aí depois produtos físicos na gringa, aí depois comecei a vender topo do funil, daí fui pro Facebook, e aí eu fui criando o meu ecossistema. Já tinha um dando muito certo. Dando muito certo. Eu fiz um dar certo, pra depois fazer outro. Aí agora eu tenho vários braços. As pessoas falam, pô, mas aí nunca é... Por qual eu começo? Aí a resposta. Eu começaria hoje pensando em fases. Caio, eu sou o cara que ganha R$1.500, eu tenho R$100 pra investir por mês. Começa no Brasil. Porque com R$100 por mês, no Brasil o jeito mais fácil de começar. Porque pra testar um produto no Brasil é R$100. Você ganha uma comissão média ali de 150, R$200. Você vai demorar para chegar nos 10 mil mais. E o demorar, cara, é 1 ano, 1 ano e meio para chegar nos 10 mil, mas você consegue começar agora. Não, até para WhatsApp, que é mais barato ainda, você vai gastar 16 centavos no X1 ali para converter, vai aprender sobre vendas, as dores do cliente, as objeções, vai falar em áudio, vai quebrar muito medo. E outra, a galera, quem é iniciante, mesmo com metodologia, erra. Tipo assim, o cara, ele erra. E é muito mais fácil errar mais barato. Puta, cara, eu prefiro gastar R$300 para errar do que gastar R$2.000 pra errar.
Então tem esse lado também. Eu posso errar mais rápido, errar mais barato e tudo mais. Brasil. Cara, eu já tenho um caixa, já sou mais arrojado, já confio na internet, já quero começar na gringa. É o jeito mais fácil de chegar no 100 mil. 200 mil. Tô falando de escala menores aqui, pra não falar, tipo, tem um aluno que faz 7 milhões mês, tá ligado? Mas falando de algo assim, bem. Que eu comentei, né? Existe os Ronaldinho Gaúcho. Pô, eu posso falar que tem Ronaldinho Gaúcho jogando aqui, tem Ronaldo, tem um monte de gente. Mas falando da outra massa, igual jogador de futebol, não é, sem falar dos 5%, falando dos 95%, dá pra você chegar em 100 mil reais aí em 1 ano, 2 anos, fazendo esse processo. E você precisaria de 500 reais pra investir, R$1.000 pra investir, pra não ser na gringa. Os dois modelos são os que eu mais aconselho. E por que no Google e por que como afiliado? Aquele motivo. Eu não preciso fazer nada, só aprender a vender. E no Google é muito fácil de eu criar minha primeira campanha. Então eu não tenho burocracia de um Facebook. Não que um é melhor que o outro, é só questão de facilidade. Eu consigo criar a campanha daqui a pouco. Pegar um passo a passo ali, como criar uma conta, como criar uma campanha, eu faço isso agora. Tá ligado? Então, a facilidade do cara já começar a ganhar dinheiro é muito mais rápido. Aí eu faço isso primeiro, ganho em dólar porque tá em alta, e depois eu vou pensando em outros formatos. É assim que eu comecei. É difícil falar assim, cara, um caminho diferente do qual eu comecei, porque pra mim foi o melhor caminho. Então eu sei que tem outros caminhos que podem ser melhores, pode, mas o caminho que o Caio começou, que ele considera melhor, e os motivos no qual eu considero melhor são esses, tá? Google, afiliado, gringo, Brasil. E quais são os principais erros que você vê que a galera que tá como afiliado na gringa, rodando Google, o que esse pessoal mais comete de erro? Boa, cara. Ó, são 2 tipos de erros. São erros comportamentais e erros técnicos. Falando de erros comportamentais, eu acho que isso não só no meu mercado, mas em todo o mercado da internet tem. O erro primeiro comportamental é o erro ansiedade, ponto 1. Muito ansioso para fazer a primeira venda. Pô, cara, é uma construção de um negócio. Você não vai botar R$300 e voltar 2.000. E pode ser que você bote R$300 e não volte. E o cara fica ansioso. E ele desiste porque ele ficou ansioso. Fala, não vendi. Cara, você acabou de começar. É muito você é um neném, pô. Você é um neném. Você tá há 1 mês no mercado. Você gastou R$300. Você quer desistir já. Não é assim que funciona o negócio. Pra ficar rico, não é assim não, cara. Não dá. Então, as pessoas confundem isso. Eles ficam ansiosos e não entendem o processo e não tem clareza do que é empreender na internet. A falta de clareza, acho que é jogo do tigrinho e tal. Aí eles têm muita associação disso. Pô, mas é um jogo de sorte que eu subi a campanha e não vendi. Essa sorte tá jogando pro lado errado. Não, cara. É um negócio, vai construir. É igual abrir uma loja de tênis no shopping. Eu posso ter os tênis que ninguém compra, depois vou fechar a loja. Porque o primeiro dia da loja que eu abri ninguém comprou, vou fechar a loja? Não, cara, eu vou ver o porquê que ninguém comprou. Eu tenho que ter um processo para mais pessoas participarem da loja, trocar os produtos. E é assim na internet, só que é mais rápido e custo de entrada menor. Então, primeiro erro, ansiedade. Segundo erro, pular de galho em galho, comportamental ainda. Então, sempre a grama do vizinho é mais verde até eu chegar próximo à grama do vizinho. Quando eu chego, eu falo, cara, é mais embaixo. E eu entendo isso já hoje. Por exemplo, eu falo, pô, cara, anunciar no Brasil, anunciar no Google com afiliado na gringa é top. Aí o cara, pô, Caio, quero aprender contigo, mano. Aí ele vai lá, faz uma semana, compra o curso, pá, e deu errado. Aí vem você e fala, cara, mas também você tem que ir pro Facebook Ads na VSL, pegar um produto tal. Aí o cara, puta, mano, é isso. Mais um mês. Aí ele fica do 0 a 1. Ele fica no nível 1 o tempo todo, ele fica pulando daqui. Porque tudo funciona. Só que tudo pra eu ganhar dinheiro, eu preciso de repetição. Se eu não repetir aquilo, e a galera não repete. Daí eles gastam 5 mil reais com 8 estratégias diferentes e são iniciantes em todas. E eles não repetiram nenhuma. Aí não tem resultado nenhuma, frustra com a internet, vira um hater de internet, vira um hater de guru. Só ganha de curso. Eles são especialistas em comprar curso. Em comprar curso, cara. Daí vira essa maratona de gente que acha que não funciona porque tentou um pouquinho de cada, não repetiu nenhuma. Então, o que eu falo é, toda estratégia funciona. Toda não. Toda que você vê que o mentor ensina, que tem frutos, que tem os exemplos, os alunos, os resultados, já viu alguém fazendo, é possível. Então ela funciona. Não é uma dúvida sobre se aquilo funciona ou não. Cara, se eu vou conseguir fazer esse processo. Se eu sei que isso funciona, cara, eu vou até o fim disso daqui e terá certo. Eu não posso pular de outra. Porque se eu começar numa outra, ela parece melhor e mais legal porque eu não tô nela. A grama do vizinho parece que é mais verde. Se eu chegar perto da grama do vizinho, ela não é tão verde assim. Você vai ver que é a mesma coisa. Tem o mesmo processo. Montar uma VSL, montar... Vídeo review, por exemplo. Fazer vídeo review é legal? É, mas você precisa fazer vários vídeo reviews. Você precisa aprender a fazer vídeo... Então tudo tem um processo inicial. E daí fica muito mais difícil pro iniciante se ele fica pulando de galho em galho. Porque ele tá sempre vivendo a fase mais difícil do começo. Porque toda fase mais difícil é o começo. Então, esses são os 2 erros comportamentais. Erro técnico, cara, eu acho que as pessoas, elas têm muita dificuldade de escolher produto, e isso advém meio que de um pilar, assim, de não entender que o produto que não vende, porque é diferente do nosso modelo de negócio, né? Nós temos que testar vários produtos para achar o que vende mais barato.
E a galera tem essa dificuldade de... O maior erro é errar os produtos. Mas muitas vezes, por elas estudarem pouco, elas não sabem testar o produto. Aí não é o produto que não vende muitas vezes. A maioria das vezes, cara, que chega alguém... Pô, cara, eu não vendi. Qual produto? Pô, mas esse aqui é o que eu vendo. É o campeão meu. Pô, mas esse daqui vende pra caramba. Então, o que eu vejo? Eles acham que o maior erro deles é a escolha de produto. Sendo que, na verdade, o maior erro deles é não saber analisar um bom produto ou testar ou olhar as métricas. É muito mais parte de não sabe analisar métricas, não sabe até quando testar um produto. Então, ou seja, isso resume o quê? É falta de conhecimento, falta de estudo. A galera empaca muito no estudo. Não sei se você já ouviu falar o mal do aluno, o mal do aluno online. Que ele faz assim, ó. Vamos supor, no meu exemplo. Ele cria uma campanha. Aula de criar campanha. Como criar uma campanha? Ele cria a campanha do zero. Aí ele cria a campanha. Cara, e depois que eu criei a campanha, tem que fazer o quê? Aprender a analisar a campanha. Só que daí ele parou naquela aula. Porque ele criou a campanha, agora espera. Aí ele chega, pô, Caio, tá acontecendo isso na campanha, o que eu faço? Eu falei, mas tem uma aula de o que eu faço. Ensinando a analisar os Só métricas. que eles param. Entendeu? Eles têm dificuldade de estudar e aplicar. Ou eles só aplicam e não estudam. Isso é um grande problema. De quem só fica aplicando e não estuda, porque ele fica travado. Pô, mas tá lá o resto do conhecimento. Tá lá o resto das coisas. E o contrário é verdadeiro. Estudar muito e não aplicar. Então, se o cara entender esse erro também de eu tenho que estudar e aplicar, isso aqui não para nunca. O erro da galera é achar que precisa comprar só uma vez, estudar só uma vez. Cara, não existe fórmula. É contínuo, velho. O estudo pra quem ganha dinheiro, eu estudo até hoje. Então, não é porque eu venci financeiramente na vida que eu parei de estudar, porque eu quero fazer mais coisas. Na minha cabeça, eu nem comecei. Para alguns eu venci, para alguns eu tô começando. E por eu me sentir começando, eu quero estudar mais, quero aprender mais, porque eu sei que ali tá o resultado. Lá atrás, lembra que os mentores falaram? Conhecimento? Eu já entendi o jogo. Quando você entende o jogo, fica mais fácil, cara. Cara, é só para destravar isso aqui, eu preciso aprender. Então, se isso aqui destrava meu resultado, eu vou aprender mais. Se eu não destravei, porque eu não aprendi ainda. Ou não pratiquei ainda, ou não apliquei ainda. Então, quando você entende o caminho da riqueza, você fala, mano... E até uma dica pra galera que normalmente por exemplo, se você já tem um nível elevado de consciência, por exemplo, eu, Caio, a gente tá há anos no mercado, eu tô desde 2020 também, 19 pra 20 ali, faturando bem desde 2021. Então, quando você começa a ver esse âmbito de mercado aqui, por exemplo, eu sou de SaaS, o Caio é infoproduto, afiliado, tem diversos outros nichos, e agora a Nutra também. Uhum. Então, se a gente for parar pra ver, o nível de consciência, quando você chega nesse nível, você não tá no nível de comprar curso, você tá no nível de comprar mentoria. Você precisa do cara, tá ali te explicando, junto com você, analisando métrica. Porque 2 conhecimentos de pessoas que sabem no mercado, é muito melhor a mentoria do que o cara que literalmente vai comprar um curso e vai ficar vago. Agora, pra pessoa que tá literalmente, vou comprar o curso, não entendi nada, tem que ficar me explicando. Vai pra mentoria também, parcela em tantas vezes lá, porque vai virar praticamente uma mensalidade da faculdade. Mais barata, às vezes, porque, faculdade, você gastava R$1.000 por mês, duvido que parcelando uma mentoria fique R$1.000 por mês. Nossa, eu duvido. Porque normalmente uma mentoria é o quê? 497, 397. É isso aí. E falando nisso, cara, é um ponto muito importante que você trouxe. Tô iniciando do zero. O que eu preciso? Um treinamento, cara. Você precisa de método, suporte, mentor. Porque eu preciso de um método para seguir um passo a passo, um plano, uma receita para seguir. Eu preciso de um suporte para me ajudar naquele processo e um mentor que ensina esse método. Beleza. Tô iniciando aqui. Cara, já iniciei. O que eu preciso? Você precisa de um acompanhamento, da mentoria. De algo que faça eu me acompanhar para ir mais rápido. Porque eu já tenho passo a passo. Já entendi como começar. Já aprendi como fazer. Agora eu preciso entender melhor. Mentoria. Aí é a hora que entra o mentor. Mas esses são os 2 processos técnicos. Cara, mas eu sou muito fã e muito adendo que o processo principal de quem já tem o método, de quem já tem uma mentoria de acompanhamento para acompanhar a pessoa ali, já tem esse suporte, o que falta para ela ou é tempo de aplicação, tempo de tela, tempo ali fazendo o processo, porque às vezes também, cara, tem mentoria, tem método, mas eu não ganho dinheiro. Bom, tá um mês, né? Investiu R$100, caramba. Né? Tem um dado pra você falar que não tá dando certo. É incrível a galera que fala assim, tô há 6 meses no mercado, até agora não dei certo. Eu pergunto, quanto você investiu? R$1.000. Puta, não dá nem pra ter R$1.000 em 6 meses, você tá reclamando. Você não fez os processos ainda. Cara, você precisa não só de tempo, é de tempo de quanto você investiu. Vai investindo todos os meses até o negócio dar certo. Para de achar que não deu certo estando começando. Não era pra ter dado certo. Várias pessoas eu falo assim, cara, você não tá no momento que deveria estar dando certo. Tá na fase inicial. Porque tempo não revela a maturidade. Eu posso estar 2 anos no mercado e ter subido 3 campanhas. A galera tem isso, né? Comprei o curso do Felipe em 2020. Apliquei em 2022. Tô 2 anos no mercado. É impossível dar certo. A chance remota baixa.
Você tem que estar aplicando nesse 2 anos aplicando, fazendo, todos os meses investindo, aprendendo, cara, aí eu falo, cara, 2 anos e não tem resultado, preciso de uma mentoria. Mas fora isso, tô travado nisso, cara, já tô 1 ano no mercado aplicando todos os meses, investindo, e não estourei ainda. Aí eu acho que é o pilar mais importante, depois desse pilar, que é a mentalidade. Mentalidade tem a ver com as crenças da pessoa, com a confiança que ela tem nela mesma, com o quanto ela se vê merecedora daquilo, com o ambiente que ela tá inserida, com as pessoas que ela conversa ali no dia a dia sobre esse assunto, porque muitas vezes essa pessoa tá limitada na própria cabeça. Ela reclama demais, ela murmura demais, ela atrai coisa ruim demais. Então, quando a pessoa tá muito travada no resultado e ela faz de verdade, não é, eu tô fazendo, não. Tá quanto tempo fazendo? Tá investindo quanto? Tá aprendendo? E tá travado, tem algo em volta de você, eu chamo de arestas, as arestas da vida, que é o seu ambiente, as pessoas que você convive, a sua casa, a sua fala, a sua linguagem, o seu nível de crença, o seu nível de hábitos, a sua autorresponsabilidade. São esses pontos que definem uma mentalidade de sucesso que traz a pessoa pro resultado. Eu tive que mudar tudo isso. Eu mudei como? Nos livros, nos podcasts, nos eventos. Então, se a pessoa se encontra nesse momento de travado, cara, é isso que também pode mexer, que faz total parte e sentido na direção que a pessoa tá. Eu tenho um método, eu tô aplicando, tô investindo, não estou tendo resultado. Pode ser que tenha a ver com o método, pode ser também, mas 80% dos casos, cara, é a sua forma mental, é a sua visão mental, a sua programação. Você falou no começo, né? A forma que você está programado para prosperar, ela é pequena. Então, não importa, eu posso te dar aí a melhor estratégia, porque é aquela estatística, né? Não é de curso. Já sempre foi assim. A galera acha assim, pô, eu tenho 40 mil alunos. 40 mil pessoas transformadas? Óbvio que não. Óbvio que não. Sei lá, vamos pensar que tem metade que só comprou e não abriu o curso, um outro pedaço de pessoas que aplicaram durante 30 dias, uma outra porcentagem de pessoas que estão no processo e uma outra porcentagem de pessoas que mudaram de vida. Isso é pra tudo. É no seu curso só, Caio? Não, na faculdade. Quantas pessoas começam, se formam, e de que se formam, quantas realmente prosperam naquele nicho, atuam naquele nicho, nutricionista. Se ela tem 100 clientes, o 100 emagrece, o 100 fica forte? Ou tem uma porcentagem de pessoas que param, que desistem? Porque não depende do método, depende da pessoa. Então, se depende da pessoa, tem esse pilar mentalidade. Então, dentro disso, cara, eu entendo que se você entender que em todo local existe uma forma de ganhar dinheiro, e se você não tá ganhando, tem a ver com você. Aí vem a parte de autorresponsabilidade. Cara, sou eu. Talvez tem um cara que chegou assim, pô, Caio, já comprei seu curso do fulano, do ciclano, e até agora eu saí do lugar. Falei, se é pra eu pensar que talvez o problema é você, porque se tem pessoas dando certo, você comprou vários cursos e você não deu certo, será que você não olhou se talvez o terreno seu não é fértil? Dele, pode ser, cara, mas esses gurus, começa um papo de hater já, tá ligado? Né, porque fica prometendo, tá, mas não é tão fácil assim. Eu falei, cara, mas é engraçado. Engraçado falar que precisa falar que não é fácil. Pô, estou falando pra você que você vai ganhar 100 mil por mês, cara, 200 mil, 300 mil, fazer milhões ao longo dos anos. E qual que é o pensamento seu? Que é fácil? Que não vai ter dificuldade? Eu tenho que explicar pra você isso? Que você tem que estudar? Ou que mundo você veio que o sucesso pra você é um mês sentado na cadeira? Pra dar golpe não é fácil? Cara, até deve ser difícil, até fazer tigrinho deve ser difícil, montar uma operação dessa é difícil. Então, pra ter sucesso, tudo vai vir de desafios. E o quanto eu tô disposto a passar por isso, os preços que eu tô disposto a pagar, é o que vai definir a pessoa. O que define a pessoa não é o método, é o quanto ela continua fazendo o método, repetindo e evoluindo. Então, pra mim, a fórmula exata eu preciso evoluir como pessoa, mudar minha cabeça e aplicando os métodos e fazendo. Quando eu ando essas duas coisas juntos, cara, uma hora o dinheiro, ela é um feedback, ela é uma consequência de todo esse aglomerado de coisas que eu for fazendo, entendeu? E, Caio, até pra gente aproveitar esse tanto de insight que você passou pra gente, eu quero puxar agora nossa vertente pra gente entrar na dinâmica do Panda Quest. Como que funciona? Eu e você, a gente vai sortear 3 cartas com 3 temas diferentes, tá? E pro pessoal que tá de casa, se você tá acompanhando, já tá gostando, tá pelo Spotify, já salva a playlist, deixa 5 estrelas se tá gostando desse episódio e comenta aqui abaixo o que você tá achando. E olha, não sai ainda não, porque nessa dinâmica é onde a gente mais extrai insights valiosos dos convidados. Então fica aí e olha, agora toca a vinheta do Panda Quest com o Caio Calderaro. Começando a nossa dinâmica do Panda Quest aqui, junto com você no Spotify e no YouTube. Mas olha, antes de começar, se não deixou o like ainda, pô, eu vou ficar chateado. Se você não deixar o like, suas campanhas não vão performar. E aí não é culpa minha, eu vou estar te gorando aqui porque você não deixou o like. Vai deixar isso acontecer? Então já deixa o like, tô brincando, tá, gente? Mas deixa o like. E olha, se você não pegar um insight sequer nesse episódio aqui,
Juro por Deus, deixa nos comentários aqui, porque eu me comprometo a trazer um aulão pra você se você não entender sobre isso. Mas olha, agora, começando a nossa dinâmica com o Caio, já dei uma embaralhada nas cartinhas aqui, agora eu vou deixar elas aqui pra você sortear elas. Boa. Seleciona 3, por favor, 3 cartas 3 e cartas. não vê, tá? Eu pego 3 cartas. Isso, pega 3 e me devolve. Tá. Beleza, temos os nossos 3 temas. Beleza, pode me passar. Qual dos 3 que você quer começar? Pode ser que eu dê a ponta aqui. Beleza. Primeiro tema, a gente chegou a falar brevemente sobre ele, é um dos mais importantes, principalmente na escala. Estamos falando sobre ele, o meu queridinho Facebook Ads. Caio, qual que é o principal insight, principal dica, que você, a principal estratégia, dica, que você pode dar sobre Facebook Ads? O que você faz que dá certo? Cara, Facebook Ads eu acho que é um processo muito para escalar. E se você pegar uma sacada que eu gosto bastante, é pegar as campanhas, usar aquela nova função do Advantage e deixar o público aberto, que aquilo ali deixa muito barato as suas campanhas e a sua conversão. E também a parte de testar os criativos. A gente gosta muito de rodar criativos e só cortar a primeira parte. Todo mundo faz isso, mas que é o maior insight. Modelo de campanha aberto, usando o Advantage e com um criativo, o campeão, e trocando só os hooks dos criativos. Eu acho que esse é o maior processo de escala e é assim que a gente faria. Falando de Facebook Ads, de gringa, a mesma coisa. Assim que a gente roda lá hoje. Sobe as campanhas, testa no Advantage, que é uma função que antigamente a gente achava que pulverizava o dinheiro. Puta, cara, eu até falava pro meu gestor, pô, você apertou isso aí, cara? Nossa, mano, isso aí vai pra todo lugar, vai pulverizar a verba, vai pegar público ruim. Hoje, eu sei como é doido, né, cara? Hoje em dia a gente usa isso, sempre testa paralelo, mas a gente usa isso e fica muito... em lead, por exemplo, a gente captava a 10, 15 conto, Advantage de R$2, tá ligado? Caraca. Não, absurdo, por causa de um botão. É que o Pixel também é mais aquecido, entende melhor o seu público. Sim, e ela foi feita pra isso. E tem uma opção lá, agora não lembro o local do Facebook, você consegue colocar os públicos do seu desenvolvimento pra ele puxar ali um público parecido com isso. Mas essa acho que seria a sacada que nós tivemos esse ano, que mudou todo o jogo. Porque pagar R$2 no lead, pagar 15, o resultado muda muito. E eu lembro que teve uma época que eu usava muito compradores envolvidos quando eu jogava em público-alvo, que eu queria colocar. Pô, hoje não sei se funciona, até você pode falar melhor do que eu. Cara, é assim, acho que no Facebook tudo funciona em momentos diferentes para etapas diferentes. Então, compradores envolvidos a gente usa, mas só ele isolado não. Mas a gente usa sempre? Também não, a gente testa sempre ele. Então, é igual o público de desenvolvimento, por exemplo. 30D é melhor que 60D, que 7D? Cara, às vezes o nosso melhor é 7D, às vezes é 2D, às vezes é 30D. É sempre testando. A gente nunca fala, pô, testei isso e deu errado. Beleza, então na próxima semana você testa de novo, porque isso aqui funciona. Só não funcionou agora nesse modelo, nessa estratégia, nesse pixel, nesse anúncio, nessa campanha, porque é algo que funciona. Então, eu entendo que o Facebook tem várias coisas que são validadas até hoje, só que não sempre o tempo todo. Tem coisas que, igual o Advantage agora, por exemplo, todas as campanhas do Advantage dá certo, todas. Dificilmente eu tô testando e pausando porque tá dando ruim. Todas. Mas pode chegar uma hora que fique ruim. Beleza. Isso quer dizer que nunca mais... agora não funciona mais. Não funcionou agora. Eu posso voltar aqui uma semana, numa outra campanha, com outros criativos e fazer de novo. A galera tem muito esse costume de parar de fazer as coisas que funcionam porque pararam de funcionar naquele momento. E às vezes só naquela campanha, com aquele pixel, com aquele anúncio. E eu vejo que, literalmente, o Facebook tá adaptando muito. Eu tive acesso recentemente, no final do ano passado, 2024, tive acesso a uma BM que eu tinha, muito antiga, que eu já tinha muito gasto, e eles liberaram para rodar com IA. Não rodei nada, mas, é curioso até que ver como parece que a longo prazo os gestores de tráfego vão ficar mais descartáveis, porque o Facebook quer que mais pessoas anunciem, quer facilitar isso com a IA. E eu vejo que, hoje em dia, então, para você, o diferencial tá sendo trocar os hooks. Hooks, para quem não sabe, são os primeiros 3 segundos do seu vídeo. Existem até métricas dentro do Facebook onde você consegue ver hook rate, que é quantas pessoas, qual a porcentagem que as pessoas estão vendo o seu hook, estão entendendo no seu vídeo, quanto que tá retendo. E é muito importante você ler, como o Caio disse, para você ler as suas métricas é o que vai dizer o que tá errado e o que você precisa melhorar. E o que você vê até dentro dessa parte de hook. Então, qual que é o ideal que você vê de tempo de criativo? De 30 segundos a 1 minuto? Ou um pouco mais longo? Cara, é a mesma coisa. Tudo depende do público e da estratégia. Porque, por exemplo, se eu rodo público frio, como afiliado, fazendo esse processo, a gente sempre testa de 15, 30, 60 segundos, que são os que mais funcionam. Mas também testa 90 segundos e tal. A gente nunca trava. Tem uns que funcionam mais, mas é por momentos. O de 30 segundos funciona mais agora. Mas às vezes, será que é o segundo ou será que é o criativo?
né? Então, a gente pega, às vezes, um de 1 minuto que deu muito bom, resume ele, transforma ele de 15 segundos. É sempre, a gente varia, anda no meio daquilo que funciona. Testa menores, testa maiores. Falando agora, eu como produtor, testando, cara, às vezes o de 4 minutos funciona. Porque eu elevo o nível de consciência do cara, Sim. contando uma história, fazendo um processo, depois eu faço captação, o cara entra num nível de consciência muito maior para o processo de vendas. E então, funciona tanto os curtos, porque se eu fizer um curto, é eu chamando o cara direto, o cara que tem que ter nível de consciência. Se eu fizer um público frio, eu posso fazer um de 2 minutos para elevar o nível de consciência. Então depende do público, da estratégia, para quem está anunciando, o formato. Mas Facebook é a palavra lá de 2019. Cara, era uma palavra que eu tinha raiva, viu, velho? Mó mais raiva. Porque pensa num cara sem grana e ouvindo os caras falando assim. Aí eu perguntar pra você, Felipe, é melhor 30 segundos ou 1 minuto? Aí o que você falaria? Tem que testar? Eu falo, mas você é um viado, né? Testar com o dinheiro que você tem. Aí é fácil testar, né? Aí é fácil testar, Faz pô. 30 criativo no dia. Agora eu com 50 conto aqui. Fala um, caramba. O cara. Fala isso. Fala. Mas, cara, você pode falar qual que é melhor? Porque eu tenho só R$100. Não, o melhor é testar. Eu falava. Esses caras são muito traíra, velho. E quando eu comecei a entender e fazer, é que realmente não dá pra falar. É difícil falar. É imagem ou vídeo. É 3 minutos ou 15 segundos. Tem uns que tá funcionando mais agora. Pode ser que na sua campanha não funcione. Quantas vezes o cara fala, copia... esse criativo meu foi muito top, copia aí. E eu copiei e não foi legal. Pode ser. Eu tô modelando algo que já funciona. Tem mais chance. Mas a certeza é só no teste. E tem muitas variáveis. Às vezes, variáveis. Você pode pegar até o mesmo criativo que tá dando certo do cara. Mas não é o mesmo pixel. Esse é o ponto. É outra BM. Tipo, às vezes você pode subir... Não pegou a mesma fatia de público. Exato. Você pode pegar, por exemplo, eu já fiz testes de pegar 2 BMs diferentes, botar um produto que tá vendendo muito e subir na outra. Não vendeu. Não vendeu, cara. E tipo, eu vi que eu já fiz muito teste, até falei com um Gus, que foi um convidado que veio aqui, pô, o cara botou 150 milhões já em ads já, o cara é absurdo. Caraca. E ele falava, ele contou no podcast dele. Se você for escalar, a 7ª campanha lateralizando vai dar pau, porque ela se sobrepõe à primeira campanha. Então não adianta você, tipo, ficar querendo criar várias campanhas sobre tudo, sendo que ela se sobrepõe. Então existem várias formas de escala, muita forma de testar. Não existe uma certeza, porque às vezes o cara quer testar R$100 e às vezes pode dar bom. Só que ele vai, tipo, pode fazer um criativo de 4 minutos e reter, fazer uma copy muito boa e as pessoas assistirem. Assim como ele pode fazer um vídeo de 30 segundos que as pessoas não vão assistir. Então não é o tempo. Eu fiz essa pergunta justamente pra esse cara que é iniciante. Boa. Isso é importante, porque assim, se o cara que tá assistindo aqui, ele entender o fundamento da coisa, ele para de travar nisso. Porque existem conversas que vão para níveis diferentes. Por exemplo, você fala assim pra você, Felipe, a melhor estrutura de campanha é você criar 6 campanhas. 6 campanhas com 3 conjuntos cada uma e um criativo. Tá, mas se eu tenho R$100? Então, para esse cara já não funciona R$100. Para esse cara, melhor é uma campanha, 2 conjuntos e 2 criativos. Então, depende do nível que eu estou de orçamento, de pixel, de anúncios criativos validados ou não, de tamanhos de público, para eu saber a melhor estrutura, para eu testar as mais prováveis ali. Então, se o cara dominar o fundamento da coisa, o que é um conjunto, o que é um anúncio, quais são as métricas importantes, por que fazer um de 15 segundos, por que um de 30? Qual é a diferença de 15 por de 30? Só o tempo? Não, cara, existem várias dinâmicas. Um eu consigo levar mais nível de consciência, o outro eu posso ser mais direto, pegar um cara mais quente. Enfim, eu tenho que entender a dinâmica dos criativos para eu estruturar de acordo com o meu momento. Porque, cara, no meu começo eu tinha essa dificuldade. Pô, o cara falou pra fazer isso, mas como que eu vou fazer isso sendo eu ali, no meu processo? Não encaixaria. Então, e esse cara tá falando isso? Ele tá falando isso no processo de escala dele? Ou ele é produtor? Ele vende o quê? Ele vende como afiliado ou vende produto dele? Ele tá anunciando pro público dele ou pro público frio? Você entendeu? Aí, quando eu entendo o fundamento da coisa, eu começo só a pegar os insights e não fazer exatamente o que o cara falou, porque aquilo lá talvez não encaixa no meu modelo. Então, você fala, pô, pro iniciante. Cara, eu sou muito mais o cara criar uma campanha com 2 conjuntos, 3 no máximo, e 2, 3 criativos. Porque não tem muita verba pra testar. Né? Às vezes até testar um aberto, talvez. E testando nesse formato, tentando encaixar ali o fundamento, se encaixa no nível que a pessoa está, no nível de campanha, no nível de produto, o produto é validado ou não é? É um teste novo ou é algo que já funciona? São várias perguntas, né? E eu vejo que é um leque tão grande de variáveis que, na verdade, não existe uma resposta. Esse é o ponto, sabe? E aí eu acho até legal que a pior resposta, né? Exato, a pior resposta é que não existe uma resposta, que você precisa analisar tantas variáveis e existem coisas que estão fora do nosso alcance. Como que eu vou saber se o Facebook vai entregar? Às vezes você vai subir seu anúncio, pode estar tudo certinho, mas naquele dia de eleição, vai dar algum problema, o robozinho do Facebook vai estar chato e não vai entregar. Então, é muito variável. Por exemplo, eu vou explicar para você de uma forma muito clara e muito fácil.
Imagina que você sobe um anúncio no início do mês. As pessoas recebem até o quinto dia útil, sei lá. Então as pessoas estão mais precisam comprar. Se você vai subir um anúncio no final do mês onde as pessoas ainda não virou cartão, ou estão pensando em pagar conta, ou estão mais apertadas, dependendo do nicho que você vai vender, claro que vai ter menos vendas. Então, tipo, depende de muita coisa, muita variável. Não existe uma resposta correta. Inclusive, baseado nisso que a gente falou agora, acho que eu vou fazer uma thumb tão fudidamente apelativa que eu tenho certeza que esse vídeo vai bombar. Eu vou botar assim, logo na capa. Você que tá vendo esse vídeo, você veio por conta dessa thumb. Eu sei disso e eu vou te ajudar, vou te explicar. A thumb vai ser a seguinte: fazendo a sua primeira venda com apenas R$100. Caio Calderato. Se der ruim, eu troco a thumb, tá, gente? Se você tá vendo esse vídeo e eu troquei essa thumb, é provavelmente porque deu ruim. Então, outra coisa que você falou do teste é: se eu faço um público lá de interesses, esse público tem 1 milhão de pessoas, e eu tô anunciando R$100, cara, eu tô anunciando pra, sei lá, 10 mil pessoas. Então, se não vendeu, mas tem as outras 900 mil pessoas que poderia ser seu público ideal. Então, não é que não vende, não é um teste, é que você pegou uma fatia ruim, você pegou uma porcentagem ruim daquele público, não é todo o público. Então, por isso eu falo que as análises, ela não pode ser... então esse público de interesse é ruim. Não, talvez a fatia que você pegou desse público é ruim. Tem N variáveis. E a pior resposta é que não tem resposta, é testando mesmo. Eu acho que tem uma resposta que pode confortar e, de certa forma, ensinar para a pessoa que está começando. Não existe produto que não venda. Existe vendedor que não sabe vender o produto. Então, vendo o que você estava falando, eu parei para analisar. Todo produto vende. Basta fazer a roupagem certa e falar com a pessoa certa. Perfeito. Então, existe... Tudo vende, a caneca. Tudo que tá aqui, tudo que existe no mundo é possível vender. E você compra por algum motivo. Ou por necessidade, ou porque alguém criou essa necessidade para você. Então, não existe coisa... Se você não vende o produto que você escolheu, é porque você não sabe vender. Esse é o ponto. A gente não faz o dinheiro. Eu escutei essa semana a frase. Lembrei. O dinheiro que você não faz é pelo conhecimento que você não tem. É exatamente isso. Tipo, é clichêzão, mas sabe? O dinheiro que você não faz é pelo dinheiro. O dinheiro que você não faz é pelo conhecimento que você não tem. Então vai atrás. Tem o Caio. Tem tanta gente com vários nichos diferentes. Entendi tudo sobre Google Ads com o Caio. Beleza. Qual que é o meu próximo passo? Preciso escalar Facebook. Vai pro curso de Facebook, vai pra mentoria de Facebook, véio. Vai estudar, velho. Acho que a melhor forma de conseguir ter sucesso e riqueza é você lateralizar suas fontes de riqueza. Não ficar numa só. E agora, nossa próxima cartinha, qual que é que você escolhe? A da ponta aqui. A da ponta, vamos deixar do meio por último. Olha que interessante. Principalmente para Google Ads, eu não escuto isso, mas para Facebook eu escuto. Olha, nosso tema agora é contingência. Caio, o que você pode falar sobre contingência? O que você usa? O que hoje para você faz sentido? Para quem não sabe, contingência é eu ter uma estrutura de contas, se caso eu tome um bloqueio, minhas campanhas não parem de rodar e etc. Quando eu comecei no Google, cara, não existia esse processo de contingência pelo meu modelo. Não tinha bloqueio, nem conhecia esse negócio de bloqueio, não entendia nada. Eu demorei 5 meses para descobrir, porque lembra do negócio de escala? Eu falei, eu quero aprender mais. Aí eu aprendi produtos físicos black. Aí que comecei a ouvir essas frases, contingência, pre-sell, suspensão. Falei, existe esse negócio aqui? Nossa, aí é um monte de coisa que você aprende. Aí eu conheci, e hoje em dia, no Google mesmo, já é mais natural você tomar esses bloqueios, suspensões, não quanto o Facebook, mas ainda assim acontece ali, as políticas do Google cada vez mais vão ficando melhores, então cada vez mais qualquer coisa que ele entenda que tá furando ali o que ele fala, ele te bloqueia e suspende. Pensando em contingência pra gente, é um formato muito simples. Eu preciso ter o quê? A minha conta ali, com o meu Gmail, com meus dados de pagamento, com o meu endereço, etc. Dentro dessa conta, eu posso criar subcontas. Aí eu posso ter lá 3, 4, 5, 6, 10 subcontas. Para que se eu tomar um bloqueio em uma, eu tenho outra. Só que existe isso já me ajuda a ter uma mini contingência. Ter uma conta e várias subcontas dentro dessa conta. É super simples, cara. Com um clique lá, você cria uma nova conta. Dentro dessa matriz aí que nós falamos. Só que às vezes tem níveis de bloqueio. Tem bloqueio de conta e tem bloqueio geral. Você toma um bloqueio em tudo que está vinculado no seu nome, no seu Gmail, no seu cartão que está vinculado. O Google vinculou os dados. Esse cara é um fraudulento. Então, ele bloqueia tudo que você tem ali nisso daí. Então, qual que é a segunda forma para eu me prevenir nisso? Eu tenho a minha conta, onde eu tenho minhas subcontas. O outro lado é criar um outro braço como se fosse uma outra pessoa. Caio, o cartão, endereço de outra pessoa. Cara, é como se fosse uma outra pessoa. Então, vamos supor que você está criando a conta para sua tia.
Então, é o e-mail da sua tia, é o endereço da sua tia, forma de pagamento, você pode colocar boleto para não usar o cartão da sua tia, e nada vai mudar para ela. Não vai chegar e-mail, não vai acontecer nada para ela. Ela tem que pagar imposto nenhum, nada a ver. É só criar uma conta, um Gmail. Então, as pessoas têm medo. Mas e o que vai acontecer com ela? Nada. É só criar. Você pode até criar vários e-mails seus, mas. 50 contos pra sua tia. Obrigado. Aí você tem que ter um perfil paralelo. E nesse perfil paralelo, desvinculando todos esses dados, como se fossem realmente 2 perfis diferentes, eu crio de novo um monte de subcontas. Aí eu tenho 2 perfis com várias subcontas. Isso eu já estou muito protegido. Se não tem vinculação de dados entre os 2. Então, isso aqui já é a contingência básica, simples e fácil de fazer. Agora, Caio, tem um nível de bloqueio que, cara, vincula o ar que você respira, tá ligado? Você cria o que for que bloqueia. Daí a gente chama de MCC. MCC é ter uma estrutura como se fosse... É isso mesmo. Eu ia dar um exemplo, mas o exemplo não fica claro. MCC é minha conta gerente. Eu tenho uma estrutura maior e dentro dessa estrutura eu tenho várias contas. Se bloquear, não bloqueia tudo de uma vez, bloqueia só alguma conta da MCC. Aí é algo mais avançado, mas avançado no sentido assim, é algo que não precisa o iniciante fazer, mas que não é difícil de fazer. Também conteúdo de 1 hora na internet, você monta uma MCC, é simples de fazer. É muito mais fácil que o Facebook, se pegar um perfil novo. Mas tem algum tipo de requisito pra ele ter um MCC? Não. Você pode ser pessoa física, normal, você cria um MCC. E se você digitar no Google agora aí, como criar um MCC, vai aparecer lá. Eu aprendi fazendo intuitivo, sem ver vídeo, nada. Porque era muito novo quando eu aprendi, então eu fui seguindo passo a passo do Google mesmo. E criei. E vinculei as contas e tal, enfim, deu certo. Mas para um iniciante, cara, esse primeiro modelo de 2 perfis subcontas já é o bloqueio, a contingência suficiente. Pô, Caio, mas a minha... Cara, aí quando o caso é muito específico, tem aqueles casos, né, que é hard, que o cara... Mano, não há o que faça que ele bloqueia. Aí você tem que buscar formas mais avançadas, multilogin, troca de PC, multilogin, outro 4G. Né? Aí são outros processos que é mais voltado para o Facebook, que daí você tem que usar também para isso encaixar. E aí você entra na VPN, já tem que usar milhares de muita coisa já. Uhum. Mas eu sei que tem muita gente que escala que realmente acaba tendo que ter que usar e é inevitável, né? Sim. E eu vejo que tem um ponto também que é muito interessante, que é uma dúvida até pessoal minha. Cara, já, sei lá quanto, acho que já chegou uns 1 milhão e pouquinho que eu já investi em Google, só em Google. Porque, sempre me ajudou muito. É muito mais forte que o Facebook, em todo tipo que eu rodei. E eu consigo criar um MCC hoje e atrelar essa campanha que já estava rodando antes? Sim, total. Você atrela a conta. Então, por exemplo... Ah, tá. É como se fosse uma holding. Isso. Uma holding e você atrela... Aqui é o MCC. Você pega diversas contas que você já tem criado, já rodou, e atrela ela junto. Tá. Perfeito. Por que o Google criou isso? Para os gestores de tráfego. Vamos supor que eu, Caio, tomo conta do Panda Cash. Eu tenho uma empresa que eu sou gestor de tráfego da Panda Cash, do Caio. Sou gestor de tráfego do Felipe. E eu tenho várias contas no Google. Cara, eu vou ficar toda hora abrindo e-mail. Aí eu crio a minha MCC do gestor. E eu tenho todas as contas que eu trabalho ali dentro. Então eu abro o meu Google Ads e tem todas as contas no qual eu trabalho ali dentro. Só que eu, como afiliado, faço a mesma coisa. Sim. Eu tenho a minha MCC, onde eu tenho várias contas no qual eu trabalho ali dentro. Para não ficar fazendo login dentro de um PC, de contas de gestor. Então é para isso que serve. Então você vincula a conta nessa hold aí. Você falou exatamente isso. Por isso que são desvinculados. Se bloquear uma, não vincula, porque são contas... Muito top, cara. Já vale muito o teu like isso aqui. Porque foi uma mensagem até para mim agora. Pelo amor de Deus, velho, se eu escalar, eu não sou de postar faturamento nem nada, até porque por conta da plataforma e tudo mais. Mas, velho, se eu tiver um resultado muito bom, velho, eu prometo por Deus que eu coloco o @ do Caio no meu Instagram e indico todo mundo lá pra comprar o curso dele. Boa. E, cara, agora, literalmente, nossa última cartinha. Você já deixou o like antes disso? Antes desse último tema? Esse episódio se agregou pra mim, que sou macaco velho de mercado, imagina pra você. Então, tenho certeza que se você pegou algum insight desse episódio, já vale muito o teu like, principalmente você se inscrever, porque não é só isso, tem mais de 150 episódios gravados com muito conteúdo, é praticamente uma escola aqui. Eu tenho certeza que se você pegar todos os episódios daqui do PandaCast, tenho certeza que se você aplicar tudo, você um dia vai estar aqui também. E olha, vai estar promovendo não só o seu conhecimento, mas também mudando a vida de outras pessoas. E agora, para o nosso último tema, cara, é um tema que fala muito sobre 1x1, o próprio Thiago Ora falou muito comigo sobre isso. E eu vejo que é um ponto muito legal, principalmente quando se trata de LTV. Isso pode até diminuir o CAC de vocês, que é o custo por aquisição, o LTV, o Lifetime Value, que é quanto o cliente mais comprou de você. E o tema é
suporte. Cara, até como afiliado, eu sei que o afiliado em si não tem que lidar com o suporte do produto principal que ele tá vendendo. Isso é problema do produtor. Mas em referência a suporte, que tipo de produto que você roda hoje, algum tipo de nicho que você atua que precisa ativamente do Boa. suporte? Primeiro, pessoal, se vocês comentarem no vídeo aí, eu vou responder vocês também, tá? Vou fazer esse comprometimento. Galera, Show. comentar algum feedback, uma pergunta sobre esses assuntos que nós falamos aqui. Pô, Caio, não entendi tal coisa. Pode comentar aqui embaixo que todo dia eu vou tirar uns 10 minutos ali para responder vocês e ajudar vocês aqui do podcast. Então, comenta aí que vai ser bom. Outro ponto, suporte. Quando eu faço afiliado, associado ou publisher, é tudo a mesma coisa, porque um é na gringa e outro no Brasil, eu não preciso me preocupar com isso. É o próprio produtor, o dono do produto que se preocupa com isso. Então, nós não temos suporte para esse caso. No nosso modelo de vendas, que nós fazemos venda no Google, a pessoa pesquisou, tudo mais, então não preciso disso aí. Em outros casos, até tem um chatbot ali no negócio, mas no nosso caso, não. Agora, como produtor, obviamente, nós temos uma estrutura enorme de suporte, tanto suporte ao vivo, tanto suporte no WhatsApp, tanto suporte em grupo, tanto... Enfim, temos uma estrutura. Por quê? Lembra que eu falei que para o cara ganhar dinheiro ele precisa de método, mentor, suporte? É difícil o cara ganhar dinheiro sem suporte, porque ele vai ver as aulas, mesmo as aulas sendo detalhadas passo a passo, ele vai surgir dúvidas. Se ele não consegue resolver essas dúvidas, ele não consegue progredir. E se ele não progredir, ele não tem resultado. E ficar buscando, pô, imagina um cara que compra um curso, aí ele tem uma dúvida, tem que ficar buscando no YouTube como resolver, vendo vídeo de 15 minutos para resolver um problema que o suporte poderia resolver. Então, nosso foco é muito forte em suporte. E agora, a gente está conversando até no bastidor, que nós vamos criar um avatar para cada treinamento, uma IA para ajudar nisso daí. Ah, Caio, eu vou conversar com um robô? Cara, uma coisa nunca exclui a outra. Nós vamos manter o suporte humanizado, mais a IA. E para que vai servir a IA? Pensa comigo. Se eu pegar todas as aulas do meu curso, tudo que eu falo no treinamento, colocar dentro de uma IA, ela vai ter toda a inteligência para te responder tudo. Esse é o primeiro ponto. Ela não tem como errar, porque ela vai ser baseada no treinamento. Até melhor que o suporte, porque o suporte às vezes esquece o que eu falei nas aulas. A IA não esquece. Então ela vai responder com muita exatidão, com muita profundidade, toda aquela pergunta. Esse é o ponto 1, que é importante. Ponto 2, importante, 24 horas. Então, o cara que estuda 1h da manhã, cara, ele não pode usar meu suporte. Meu suporte é horário comercial, porque são pessoas, são humanos, né? Eles têm que ter folga e tudo mais. Enfim. Então, o cara estuda de noite. Quero perguntar agora. É muito ruim esperar outro dia o suporte abrir. Eu sei que é ruim, mas é o modelo que existe hoje. Agora, se eu tenho uma IA que roda 24 horas, ela vai conseguir resolver esse problema em qualquer horário, final de semana. Quer ficar perguntando tudo pra ela? Aonde tá a aula X? Quando o Caio fala de palavras-chave? Quando o Caio fala não sei o quê? Cara, daí... Então, nós estamos estruturando um modelo de aprimoramento de suporte, porque a gente entende. Por exemplo, o meu sucesso como mentor é o sucesso dos alunos. Como é que não existe mentor sem frutos? Sim. Então, se eu entendo que o suporte é um ponto importante pro cara gerar resultado, eu tenho que focar nisso. Então, já existe essa operação no nosso treinamento, mas agora a gente quer ampliar com o IA para ajudar esse cara que estuda madrugada, final de semana, que estuda de noite, enfim, para implementar e ter uma resposta exata sobre o treinamento, sobre o que o Caio fala dentro do treinamento. Então, eu acho muito foda, tem que ter o maior insight que seria aqui usem a inteligência artificial para também complementar o suporte. Isso vai evitar a escala 6x1, viu? O pessoal que tá no hype. Cara. O 6x1. O nosso aqui é 7x0, pô. Como é que é? Tem a escala 6x1 e o pessoal 0x7. Tipo, não, é 7x0, porque 7-0. Trabalha 7 dias e não descansa muito. Cara. A IA, eu acho muito bom isso. Eu acho que é diferente o modelo de trabalho. Faz 4 anos que eu trabalho todos os dias. Que doideira. Cara, eu tô no WhatsApp respondendo um time. Eu trabalho pouco. É pouco, mas é todo dia. E assim, eu não quero não trabalhar. Porque gostar do que faz. E muitas vezes a pessoa que não quer trabalhar mais é porque ela não é pelo trabalho, é pelo resultado. Porque assim, por que eu gosto de trabalhar? Porque eu gero muito resultado. A pessoa que não gosta é porque ela não gera resultado. Ela trabalha mais, mas não ganha mais. Então é fora exigir que trabalhe mais pra ganhar um pouquinho mais. Agora, se você ganhasse 30 mil a mais por esse dia a mais, aí eu quero ver se você não ia gostar de trabalhar. Louco. Então eu nem quero não trabalhar, né? Pra mim é natural. Só que ao mesmo tempo não é o negócio o dia todo, né? Então a internet dá essa liberdade de vender de maneira mais simples. E Caio, até pra galera que acompanha o teu episódio até agora, eu imagino que nessa tua trajetória, pô, foram anos. Você entrou no digital, você tava com quantos anos quando você entrou? Eu tava com 29. Então, aí você entrou com 29 anos. Mas eu imagino que muitas pessoas já participaram da tua vida em determinados... Tipo, até quando você tava começando, as pessoas que você mandou aquele áudio, quando você falou, pô, fiz minha primeira venda, caraca, vou mudar de vida, não sei o quê. O que você pode dizer para as pessoas que te apoiaram? Até para as pessoas também que
estão contigo hoje, que conheceram o Caio lá do passado, as pessoas que te apoiaram, pode até dizer para as pessoas que olharam pro Caio e acreditaram em você, pra tua equipe, pra todo mundo que tá contigo hoje, olhando nos olhos de quem tá em casa aqui, direto na câmera. O que que você pode dizer pra eles? Então é o seguinte, primeira coisa, eu quero que vocês entendam que o sucesso inicial, ele é solitário. Não tive ninguém contra mim da minha família. Teve amigos que falaram que eu tava louco, tá, mas ninguém contra, assim. Quero que o Caio se foda. Ninguém falou assim. Mas, ao mesmo tempo, não tinha ninguém, vamos lá, confia em você, é isso aí, pra cima também. E foi assim, porque o sucesso inicial é solitário. É você com você mesmo. É você buscando ali os seus resultados. Porque só vai vir as pessoas falando, pô, que massa, torço por você. E ela torce mesmo. Depois que gerar resultado. Depois que você fizer a sua grana. Então, pra mim, as pessoas começaram a querer fazer o que eu faço só depois que eu gerei o resultado. Mas, enfim. Então, entenda que o sucesso seu, ele é no início solitário. Você não precisa do apoio da sua família no início. É só você confiar em você. Se você acreditar em você, a sua vontade de vencer estiver firme ainda, as coisas podem dar certo. Agora, quando todo mundo desconfiar de você, mas você começar a desconfiar de você, aí é um problema. Enquanto você estiver firme nisso daí, não importa as pessoas que estão em volta. Se você continuar firme, vai dar certo. E daí elas vão entender e vão confiar mais em você. Mas pra quem me apoia hoje, né? Primeiro meu time. Cara, primeiro meu time, que é um dos responsáveis por tudo que nós geramos aí. Primeiro é a gratidão. A empresa não seria desse tamanho se não fosse vocês. Vocês são as pessoas que mais que operam todo o processo, que fazem, que cuidam do cliente, que cuidam da entrega, que cuidam de tudo que nós fazemos em volta. Então, o Caio é o rostinho no podcast. Existe uma operação por trás aqui fazendo todo esse processo. Então, primeiro é um agradecimento para todo o time, para as pessoas aí que me acompanharam, os seguidores, minha família e tudo mais. Eu sempre falo que o mais importante é você entender que quem precisa acreditar em você é você, e as pessoas depois vão chegar até você com sucesso. E não quer dizer que elas não te amavam, que você vai pagar sapo. Porra, viu só? Eu dei certo. Não, porque elas não desconfiaram de você. Elas só não acreditavam por causa da sua vida. A sua vida você não gerou resultado. Por que ela vai acreditar em você agora? Você precisa primeiro gerar o resultado para elas acreditarem. É um efeito normal. Você é assim com as pessoas. Você é assim. Então, ou você assiste um vídeo de alguém que fez uma venda na internet. Você não assiste, o cara não gerou resultado. Né? Você assiste de alguém que faz muito, muito dinheiro. Então você julga assim. E você quer ser julgado diferente. Não, você vai ser julgado pelos seus resultados. Então fica tranquilo, vai em paz. Você que precisa acreditar em você. Perfeito, cara. E pra quem acompanhou todo esse podcast e quer te seguir no Instagram, qual que é o teu Instagram? Caio Calderaro. Segue lá. Eu dou bastante... Sou um cara que publica muito conteúdo. Então tô nos stories ativamente. Tanto nos stories, tanto no YouTube. Então Caio Calderaro. No YouTube tem mais aulas. Também, né? No YouTube também. Também. Tem mais aulas, cara, quero aprender com você, Caio. Vai lá no YouTube, tem aulas de 20 minutos, 1 hora pra você aprender. Nos stories são dicas ali diariamente, mas acompanha lá. Se você gostou muito mesmo, vai lá no direct, lá, manda um salve lá que você veio do podcast. Vim do PandaCast, manda pro Panda Caio. Cast, manda lá, que eu vou saber que é a audiência da galera aqui. E Caio, são mais de 150 episódios que eu gravei. E foram poucos que eu literalmente peguei e me aprofundei no assunto, na pessoa, no conteúdo que você traz. Porque pra mim, eu também gosto muito de Google. Gosto muito de campanha de tráfego. Nunca fui um grande gestor, mas sempre fui muito o cara orquestrador das campanhas e sempre tava ali analisando tudo mais. E eu acho muito legal, até aprendi bastante com essa parada do MCC. E você vê, tipo, o cara rodou múltiplos 7, 8 dígitos, eu não sabia do MCC. Você vê como o network é muito valioso e eu vejo que o podcast traz muito isso. Não só pra plataforma, como parceiros, clientes, mas também eu, Felipe, como pessoa. Então, cara, queria te agradecer demais pelo conteúdo que você passou aqui. E principalmente que a galera que tá aqui com a gente, acompanhou até agora, dê seu voto de confiança, confia no conteúdo do cara, vai consumir Google, Facebook, o que você tiver de dúvida, tem aqui no podcast. Qualquer episódio que você for ver, existem de seus próprios nichos, por exemplo. Tem gente que fala de branding, tem gente que fala de Facebook, tem gente que fala de Google, tem gente que fala sobre infoproduto, nutracêutico, dropshipping, e-commerce. Então, existem uma vasta opção de você acompanhar várias pessoas que estão aqui, né? E eu vejo que durante acho que todo programa, a gente não só começa a refletir os insights, mas também como que é literalmente o pensamento das pessoas. Eu vejo que desses 150 convidados para mais... Você fez todos? Eu fiz. Não, na verdade, eu comecei a apresentar, eu comecei como coordenador de podcast, orquestrando, e falei, não, eu quero participar. E aí, acho que depois do 7º episódio, eu comecei a gravar. Então, foram mais de 150 que eu gravei. São diversas horas falando, entendendo e compreendendo. Então, a gente vê que o ambiente é muito importante. Não só, literalmente estar conversando, estar entrevistando, mas também estar imerso no ambiente, ter resultados semelhantes e você gerar também esse conteúdo. Porque, a gente tem que agregar antes de querer que a pessoa agregue. Isso é um ponto muito importante. Então, eu queria te agradecer como plataforma, como empresa.
e também te agradecer como pessoa, porque eu tenho certeza que o conteúdo que você traz não é só pra você monetizar, mas pra sim você conseguir mudar vidas, ter mais impacto e com esses impactos você conseguir transformar que essa pessoa compartilhe das suas ideias e vire, tipo, literalmente uma cadeia, onde ela impacta mais pessoas e mais pessoas vão impactar outras pessoas. Então eu tenho certeza que toda pessoa que produz conteúdo tem duas pessoas. A pessoa que vira e fala assim: pô, o cara é um vendedor de curso, filho da puta, não sei o quê, odeio eles, que é o cara que é o hater. E tem o cara que vira e fala: pô, esse cara tá construindo, tipo, uma legião de pessoas que vão mudar a vida não só delas, mas de outras pessoas. Eu sou desse time. Então, parabéns pelo conteúdo que você tá produzindo, por tudo que você construiu. Eu tenho certeza que você vai cansar muito mais, cara. Tamo junto, cara. Eu que agradeço aí pelo convite. Um baita experiência estar aqui, conversar e contribuir. Chega uma fase da vida do empreendedor que ele quer. Ele não para, dificilmente ele para de querer dinheiro. Isso É verdade. ele tá pensando nisso, em fazer mais, ele entende o jogo, ele quer fazer mais, mas ao mesmo tempo aí já não é mais só por esse motivo. Né? Existem outros motivos além disso. Não que isso não tá na conta, mas isso não é o principal. Você não faz mais tudo por isso, porque isso já aconteceu. Você faz algo por isso. Então, no meu caso, hoje, eu tenho esse propósito mesmo de despertar as pessoas a quererem mais. Não é necessariamente a pessoa querer vender no Google, ganhar dinheiro ali, mas é ela querer mais da vida, porque é uma vida que vale a pena. Às vezes você nem chega no resultado que você quer, mas viver a busca é a melhor forma. Porque imagina viver sem buscar nada, cara, viver sem estagnado. propósito. Era o Caio lá da obra, que tava ali sem realização, etc., sem sonhos, adormecido. E quando eu comecei a viver minha busca, já era da hora, mano. Não foi 1 milhão que fez ficar da hora. Foi a busca. Porque você volta a esperança, pô. A esperança. Quando eu jogava futebol, a esperança é o quê? Ser um Ronaldinho Gaúcho. Então, aquela esperança me mantinha animado, empolgado e etc. E aqui é a mesma coisa. Por mais que você não chegou nos seus resultados ou não, viver nessa esperança, ela já é uma vida que vale muito mais a pena. É um combustível, né? Pô, e eu sempre falo, eu dou palestras, às vezes, em antigas escolas, universidades, que eu falo com a galera, e o pessoal sempre, tipo, eu tenho que falar pro pessoal, eu mostro nos slides e tudo mais. Pô, em 2020 eu quase morri, cara. Tive tuberculose, tive que drenar água no meu pulmão, vai com 18 anos de idade. Não conhecia o digital. E eu precisei quase morrer pra querer mudar de vida e construir um propósito. Então, tipo, não esperem passar por uma situação traumatizante pra você querer construir a sua vida e querer viver. Pensa agora. Pô, vê esse podcast. Quantos podcasts não são transformadores? Eu conheci o mercado digital por um podcast do Mike Santos com o Thiago Finch. Cara. Hoje, pô, não converso tanto com o Mike, não vejo faz tempo. Mas o Thiago, conheci dos tempos de Segredos da Audiência, lá em 2019, 2020, com o Samuel. Então, tipo, onde eu era o mascote, eu era o mais novo. Então, eu vejo que, assim, existe de fato uma forma de você mudar a tua mentalidade não só com livros, mas com conteúdos aqui na internet. E você pode fazer isso pelos podcasts também. E esse é um dos putas combustíveis que eu vejo pra minha vida, que é uma forma filantrópica, teoricamente, tipo, de eu mudar vidas. E, literalmente, se você ficou até aqui, gostou desse conteúdo que o Caio passou, tudo que ele mostrou aqui pra gente, deixa o like, se inscreve no canal se você tá pelo YouTube, ativa o sininho porque tem PandaCast toda quinta-feira. E se você tá pelo Spotify, salva essa playlist, clica no botãozinho mais aqui em cima, arrasta um pouquinho pra baixo, clica no mais, clicou? Beleza. Agora, quero que você deixe a sua avaliação com 5 estrelas e deixe um comentário aqui embaixo, porque tanto eu quanto o Caio a gente vai responder, vai te ajudar com qualquer dúvida que você tiver. E não é algo, literalmente, não é qualquer coisa, porque você vai estar fazendo uma pergunta e a gente vai estar predispondo do nosso tempo. Imagina o Caio com o tempo que ele tem, escasso, eu imagino, mas pra isso, né? No caso, tipo, o nosso tempo não é literalmente só pra responder as pessoas, né? Porque você cobra por isso. Então, você tem essa oportunidade de você colocar o comentário do que você, literalmente, tiver de dúvida, eu e o Caio vamos te responder, então aproveite com sabedoria. E olha, se você gostou, fica aqui, aproveita mais episódios e principalmente, se você ainda não conhece a Cart Panda, a gente principalmente vai ser um dos 3 pilares para você conseguir fazer suas vendas. Ou a gente vai ser o teu checkout, que é o nosso principal benefício, tanto pro nacional quanto pro global, e a gente vai atender o infoprodutor, o cara que é do e-commerce, o cara que é o dropshipping, o e-commerce sem estoque, o cara que vende nutracêutico. Temos integrações com a, se eu não me engano, a Ship Offers, Eagle Labs. Se você tiver algum outro produto que você queira vender, a gente também tem marketplace para você vender como afiliado aqui dentro. E olha, se você tenha mais alguma dúvida, manda pro nosso suporte no direct do Instagram, que a gente se compromete a sempre te responder. Não é numa escala 6x1 e não é numa IA, mas a gente ainda vai promover isso daí e eu tenho certeza que vocês vão estar sempre aí com a gente, não só aqui no YouTube, mas também vendendo com a gente para um dia você também estar aqui no programa. Então, eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.